Um dos maiores desafios de quem quer trabalhar com consultoria ambiental se chama precificação dos serviços. Até você pode até saber fazer os trabalhos, ter alguma certa experiência, tá? Mas sempre quando o assunto é como calcular o preço do serviço, como fazer uma proposta realmente justa pelo trabalho, onde o cliente não vai achar caro e você tem a segurança de apresentar essa proposta. Quais são os principais fatores, as principais informações que você deve levar em consideração na hora de calcular o preço de um serviço de licenciamento ambiental, de um serviço de gestão de resíduos sólidos ou torre de recursos hídricos? Quais são os pilares, quais são os principais erros, acertos, para que você realmente consiga calcular o preço do seu serviço de forma segura e eficiente? Se isso é uma dúvida ou um desafio que você tem aí na sua carreira, eu quero te dizer que nessa aula agora eu vou te mostrar exatamente como você deve fazer para precificar seu serviço de consultoria ambiental com foco nos principais erros e acertos que você deve priorizar para fazer uma precificação eficiente, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E olha, se você não me conhece, eu sou o Lion, sou engenheiro ambiental, sou consultor ambiental, e aqui na internet eu ajudo profissionais a faturarem acima de R$ 15.000 por mês com consultoria ambiental, mesmo começando do absoluto zero. Então, se você está me vendo aqui pelo YouTube, já faz o seguinte, já se inscreve no canal aqui embaixo, ó, já ativa o sininho para você receber todas as atualizações, todos os vídeos que eu posto aqui todo dia. E se você está vendo pelo Instagram, está vendo a gravação dessa live pelo Instagram, faz o seguinte, se você não me segue, já começa a me seguir aí e já comenta aqui embaixo se você tem dificuldade com precificação de serviço ou não. Independente se está me vendo pelo YouTube, pelo Instagram, comenta aqui embaixo se precificação de serviço na consultoria ambiental é um problema para você, porque é justamente esse tema que eu acho fundamental, extremamente importante, que eu vou trazer aqui nessa aula de hoje, beleza? E olha, enquanto a turma vai entrando aí, a gente está mandando mensagem nos grupos de WhatsApp, a gente está notificando a turma. Eu quero lembrar que nesse momento agora, nós estamos no meio de uma campanha de doação aqui na LPCA para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Então, acho que todo mundo aqui sabe a situação que está acontecendo. O momento é de estender a mão, e eu entendo que nós da área ambiental, nós que fazemos parte dessa comunidade de profissionais ambientais, temos ainda mais responsabilidade de ajudar e de estender a mão nesse momento onde o povo do Rio Grande do Sul está precisando da gente. Ajudar com doações, com, sei lá, com transferências, mas ajudar também com conhecimento, para que as pessoas entendam por que que isso chegou a esse ponto, para que mais para frente isso não volte a acontecer. Então, nós temos esse papel de divulgar, de fazer as pessoas entenderem cada vez mais que o aspecto ambiental ele tem que ser o pilar central de todas as decisões que envolvem planejamento urbano, que envolve estratégias políticas de desenvolvimento social, para que essas catástrofes deixem de acontecer. Então, a gente pode fazer um trabalho agora para prevenir que isso não volte a acontecer mais para frente. E nós da área ambiental nós temos esse papel, além, claro, das doações. Então essa campanha está desde segunda-feira e nós já recebemos centenas de doações. Amanhã, na sexta-feira, eu vou divulgar o nome de todo mundo. A gente vai fazer aqui, tem um ponto de coleta aqui na minha cidade, a gente vai comprar vários mantimentos. Já entramos em contato com o pessoal de lá para saber o que está faltando mais, o que está precisando mais, tá? E a gente, enfim, eles disseram que estava precisando de muita roupa para criança, infantil, de fralda, esse tipo de material. Então a gente já focou os esforços aqui nesses materiais que o pessoal está precisando. E amanhã eu vou divulgar aqui, vou mostrar tudo, tá? Dessa doação, o valor que a gente arrecadou, o Pix que a gente vai fazer, e vou divulgar também o nome de todo mundo que participou desse movimento que a gente está fazendo. Se você quer participar, quer ser solidário, tá? Ainda dá tempo de você participar desse movimento que a gente está fazendo. Eu vou liberar gratuitamente
o acesso a vários cursos aqui da LPCA de licenciamento, de estudos ambientais, de projetos ambientais, para quem fizer uma doação de qualquer valor, independente que seja o valor, tá? Uma doação de qualquer valor para poder ajudar o Rio Grande do Sul. Então, eu vou estar liberando de graça esses cursos, que são cursos pagos, vou abrir mão do faturamento que eu poderia ter, vou abrir mão do lucro que eu poderia ter, em prol de estender a mão para o povo do Rio Grande do Sul. Se você quiser participar dessa campanha, desse movimento, é só você digitar a palavra doar aqui nos comentários dessa live, tá? Que você já vai receber todas as instruções do que você precisa fazer para poder fazer parte, tá, desse movimento lá no seu direct. E se você está vendo a gravação dessa live, da mesma forma, é só você digitar nos comentários aqui a palavra doar, e aí a gente vai mandar no seu direct todo passo a passo para que você participe desse movimento em prol do Rio Grande do Sul. Isso aqui é para ajudar o Rio Grande do Sul, tá? E de presente eu vou te dar acesso a alguns cursos de licenciamento de projetos ambientais que eu tenho aqui na LPCA, tá bom? Então, olha, não tem desculpa para não ajudar, independente do valor. A questão não é o valor. Se todo mundo aqui desse Instagram doasse R$ 1, a gente teria praticamente 20 mil reais aí acumulados. Então, sua doação é importante, independente do valor. Fechou? Então, eu espero contar com você aí. Amanhã a gente fazer uma postagem bem legal com o seu nome, dizendo que você foi uma das pessoas que contribuíram e ainda ganharam um curso de presente aí, que vai ajudar demais na sua carreira. Fechou? Então, galera, dito todos os avisos, eu queria saber de vocês aqui que estão ao vivo e também de vocês que estão aí vendo a gravação, seja pelo Instagram ou seja pelo YouTube, quem aí tem dificuldade ou vê esse tema como desafio? Quem aí tem dificuldade com precificação de serviço na consultoria ambiental? Dita aqui, eu. Quem aí de vocês já teve dúvidas com relação a quanto cobrar por um serviço? Já teve dúvidas sobre como é que eu vou precificar um trabalho de licenciamento? Como é que eu vou precificar um projeto ambiental? Como é que precifica um serviço de assessoria, que é aquele serviço onde a gente vai ficar periodicamente acompanhando o empreendimento durante mais ou menos um ano? A galera já está respondendo aí, ó, a Laranjeira marcou, disse eu, Leonardo colocou eu, o MVO, que enfim, não sei qual é o nome exato, marcou eu também, Matheus colocou eu. Então, é um desafio que a maioria dos profissionais que começam na consultoria ambiental tem, é algo extremamente importante, e é por isso que eu decidi trazer esse tema para essa live de hoje. Para você que não sabe, tá? Toda terça e quinta eu estou ao vivo aqui no meu canal do Instagram para trazer um tema, um conteúdo relevante sobre consultoria ambiental. E esses temas eu tiro das perguntas que vocês mais fazem. Aí, o Marcos Vinícius, show de bola, cara. Eu tiro da caixinha de pergunta, eu tiro do direct. Então, usem bastante aí, ó, o Instagram para tirar dúvidas. Mandem suas perguntas, porque você pode ter a chance de ter seu tema, sua dificuldade respondida em uma aula inteira, gratuita para você. Então, toda vez que eu abrir uma caixinha de pergunta, vai lá, cara, vou digitar aqui uma pergunta, porque eu sempre respondo as caixinhas de perguntas e você ainda tem a chance de ganhar uma aula grátis aqui em forma de live, tá? De 1 hora e meia, 1 hora e meia, sobre o seu tema, para que você não tenha mais esse problema, essa dificuldade, ok? Então, hoje o tema vai ser justamente esse. Vou até compartilhar uns slides aqui para depois postar no YouTube, que é quanto cobrar por serviços de consultoria ambiental, principais erros e acertos. Então, se precificação é um problema para você, se precificar serviço é algo desafiador para você, é o momento de você pegar seu papel, caneta e anotar, porque hoje você vai sair daqui com um direcionamento e com a clareza que você precisa para você precificar seu serviço de consultoria ambiental com segurança, mesmo começando do absoluto zero, para que isso não seja mais algo que está te travando aí de dar seu primeiro passo na consultoria ambiental. E galera, uma coisa que é muito interessante aqui, ó. Boa noite. Como iniciar a assessoria ambiental? Quanto cobrar? Show de bola, cara. Vou falar sobre isso ao longo dessa live aí, tá? E olha, uma coisa que é bem interessante, que toda vez que eu entro aqui nas aulas, a primeira coisa que eu falo já é de cara o que que eu ensino vocês a fazerem aqui, tanto no Instagram como no YouTube. Aqui, o que eu ensino é vocês
faturarem acima de 15 mil reais por mês com consultoria ambiental, mesmo começando do absoluto zero. E eu sei que para a maioria de vocês isso parece muito bom demais para ser verdade. Afinal, aqui na internet tem gente que fala um monte de coisa, né? Às vezes a gente fica meio sem saber se realmente é, se não é. Então, eu tenho um lema comigo que é o seguinte: promessas extraordinárias requerem provas extraordinárias, porque falar, todo mundo fala. Provar, que aí é diferente. Como é que vocês vão escolher um mentor para vocês? Como é que vocês, qual é o critério que vocês vão escolher para investir em um curso, investir em uma mentoria? Na minha opinião técnica, o principal critério é: essa pessoa vive do que ela ensina, o dia a dia dela, como é o dia a dia dela? Ela ensina, ela realmente vive daquilo. Segundo critério, os alunos dessa pessoa, elas realmente atingiram esse resultado? Essa pessoa tem alunos que saíram do zero e conseguiram ter esse resultado? Se essas duas, se esses dois itens tiverem ok, então já é assim 99% de chance de que você também vai conseguir, que é um caminho para você seguir. Por isso que toda vez que eu vou começar as aulas, eu gosto de mostrar provas. E o que são essas provas? Essas provas são depoimentos de alunos do meu programa de mentoria que saíram do absoluto zero, sem nem saber precificar os serviços que fazia e que hoje já ultrapassaram a marca dos 15 mil reais por mês. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês entenderem, verem com seus próprios olhos, de que de fato é real. Você também consegue mesmo começando do zero. Então, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador aqui no Instagram, tá? Só me dê um feedback se vocês estão vendo aí, ó, a tela do meu computador. Tá todo mundo vendo aí, ó, a tela do meu computador, sim ou não? Coloca um sim ou não, só para eu saber se está certo. E às vezes eu faço isso e o negócio não vai. Tá todo mundo vendo certo aí, ó? Tá dando para ver a tela do meu computador? Show de bola. Então, o pessoal já tá dando feedback aí que tá vendo. Eu tô mostrando aqui eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de profissionais das mais diversas áreas: biologia, gestão ambiental, engenharia ambiental, tecnólogos, técnicos, profissionais das mais diversas áreas que começaram do absoluto zero, entraram para o meu programa de mentoria e os resultados que eles tiveram, tá? Só para vocês verem como isso é real. Por exemplo, esse aqui é o Tiago. Esse aqui, ó. O Tiago, ele é biólogo. Tá aqui o Instagram dele, se você quiser trocar uma ideia com ele, cara, é extremamente gente boa, tá? E ele está segurando a plaquinha dele de 15 mil reais faturados com consultoria ambiental. Essa placa que vocês estão vendo ele segurando é uma placa que eu envio para casa dos alunos que atingem esses resultados. Então, todos os alunos que atingem o resultado de 15 mil ou mais por mês recebem em suas casas uma placa, que é uma forma de premiar, é uma forma de reconhecer o esforço, porque não é dinheiro fácil, não é pílula mágica, não é da noite para o dia, demanda de estudo, demanda de esforço, mas é um caminho que faz você chegar nesse resultado. Então, ele recebeu a placa dele de 15 mil reais, e olha só a mensagem que ele me mandou aqui, ó. Eu perguntei para ele quanto é que ele já tinha faturado, né, desse período de 4 meses, aproximadamente, que ele entrou na mentoria. E olha só o resultado que ele mandou: o valor total de R$ 64.800. Inclusive, ele me mandou todo o extrato dele aqui, ó. É a descrição dos projetos que ele fechou, começando do absoluto zero, sem experiência, tá? E olha o que é mais interessante, ó. Eu estou quase deixando as minhas aulas para dedicar à consultoria. Hoje já apareceu o Moutorga, que é um dos serviços da consultoria, que inclusive na live de terça-feira eu falei sobre esse tipo de serviço, tá? E mais um licenciamento de resíduo de construção civil. Cara, estou feliz demais. Deus te abençoe muito. Por que é tão interessante essa mensagem aqui? Porque o Tiago, assim como boa parte dos profissionais da área ambiental, ele estava no CLT. Ele trabalhava carteira assinada. Só que ele não aguentava mais, porque tinha que estar batendo ponto naquele horário, tinha que estar trabalhando muito e ganhando pouco. Ele estava sem tempo para a família dele, para os filhos, para a esposa. E por isso que ele decidiu entrar para o meu programa de mentoria para poder aprender a trabalhar com consultoria ambiental. Porque através da consultoria ambiental, ele ia ter flexibilidade de horário,
ele ia ter flexibilidade de tempo, ele ia poder trabalhar em home office e poderia ganhar muito mais do que ele ganhava na CLT dele, tá? E foi justamente isso que ele fez. Conciliando com o emprego dele, ele atuou na consultoria ambiental e hoje já fatura mais de 15 mil por mês, só na consultoria ambiental. Inclusive, falou aqui que está quase largando as aulas para dedicar somente à consultoria, que é o objetivo que ele queria, que ele traçou. Olha que interessante. Quantos profissionais hoje não estão aí em um emprego, se sentindo mal pagos, desvalorizados, entregando todo o seu tempo, suor, sua energia para poder enriquecer uma outra pessoa? Profissionais que trabalham em contratos caros, 30 mil, 40 mil, e que ganham um salário de 2 mil e poucos reais por mês. Quantos profissionais a gente não tem por aí? A consultoria ambiental é um caminho para você se livrar disso. Você parar de estar se aprisionando numa CLT, você estudou 3, 4, 5 anos, se dedicou, você merece muito mais do que isso. E a consultoria ambiental é o caminho para você alcançar esse resultado. Então, é isso que o Tiago está fazendo. Inclusive, o Instagram dele está aqui, ó. Vocês podem até trocar uma ideia com ele, para pegar dicas com ele, se realmente a mentoria ajudou. É um cara extremamente gente boa, tá? Para vocês trocarem ideia. Galera da biologia aí, ó. E ele não é o único, tá? E também tem, por exemplo, a Paola Leite. A Paola Leite, ela é engenheira de biosistemas. Tá aqui, ó. E ela tá segurando a plaquinha dela de 50 mil reais faturados com consultoria ambiental, começando do absoluto zero. Olha que interessante. A Paola Leite é engenheira de biosistemas. Olha a mensagem que ela mandou para mim, ó. Lion, fechei aquela proposta que mandei por 15 mil reais. Olha que interessante. 15 mil reais em um só contrato de consultoria ambiental. E aí eu mandei aqui show de bola e perguntei para ela qual foi mesmo o trabalho que ela fechou. E ela mandou para mim, ó, licença ambiental na atividade de bovinocultura com a implantação de pastagem em área de caatinga. Olha que interessante, um trabalho extremamente comum, cidade pequena, fechou um contrato de 15 mil reais. Qual é a CLT, qual é o concurso que você trabalhando da sua própria casa, nos seus próprios projetos, com controle dos seus horários, com liberdade de tempo, você vai estar fechando 15 mil reais em um só contrato? Não existe nenhuma outra possibilidade disso acontecer, senão na consultoria ambiental. Inclusive, ela está com a plaquinha dela de 50 mil reais, que foi o que ela já faturou desde que ela entrou na mentoria. E tem também, ó, o Renato Rezende. O Renato Rezende, ele é tecnólogo em gestão ambiental. Tem algum tecnólogo em gestão ambiental aí? Se tiver, bota aqui embaixo nos comentários só para eu saber. O Renato, ele é tecnólogo em gestão ambiental. E ele mandou uma mensagem aqui para mim, ó, que só até setembro de 2023 ele já tinha faturado mais de 200 mil reais, 412, na consultoria ambiental, trabalhando no seu próprio negócio. E nessa foto aqui, ele está segurando a plaquinha dele de 200 mil. E quando eu enviei a placa dele, ele só tinha faturado até os 200 mil. Ele tinha mandado a relação até setembro. Mas eu já fiz aqui, eu já perguntei para ele quanto ele faturou em 2023 e ele já ultrapassou os 300 mil reais. Então já tem que mandar a nova placa dele de 300 mil reais para você ver como é possível. E esse cara aqui, ele começou do absoluto zero. Ele trabalhava no quarto dele, o escritório dele era no próprio quarto dele. E mesmo começando do zero, sem experiência, em cidade pequena, hoje ele tem o próprio negócio, o próprio escritório dele, e hoje ele contrata estagiários para poder atender a demanda que toda hora está aparecendo para ele fazer. Então, é um caminho que você pode atuar também, e independente da sua área de formação, você pode ter esse resultado. Não existe um outro caminho onde você consiga ter esse resultado aqui, senão na consultoria ambiental, tendo controle do seu próprio negócio, tá? Outro exemplo, engenheiro florestal, Caetano, está aqui segurando a placa dele de 150 mil reais, aluno da mentoria. Olha a mensagem que ele mandou para mim aqui, ó. Ao total de contratos fechados entre tudo, desde que começamos, estamos no valor de 366.640,04. 366 mil reais. E aí, ó, fora, ele falou, ó, fora que tem mais alguns para entrar, e ele mandou atualizado. 395 mil reais, 440. Só no ano de 2023. Isso dá mais de 30 mil reais por mês. E olha, ó, trabalhando em home office, galera.
trabalhando em casa, perto da família, com controle dos seus horários. Quando tem demanda, ele vai até onde o cliente está, ele não precisa nem de escritório. E quando eu mandei essa placa para ele, ele tinha atingido 150 mil. No final do ano, ele mandou a mensagem para mim aqui dos 395. Eu preciso já atualizar a placa dele. Ó. Então, os alunos da mentoria estão a todo momento crescendo. Por quê? Porque aprenderam o passo a passo, tem um direcionamento para isso. E é um caminho que eu não estou aqui só prometendo, nem só dizendo, coisa enganosa, não. Eu provo, tá aqui o Instagram dos alunos, para vocês ir lá, conversarem com ele, trocar ideia, perguntar o que eles estão fazendo. Vocês vão ver como eles são generosos, eles vão ajudar vocês, tá? Toda hora eu vejo os alunos. Lion, o pessoal tá falando comigo aqui, cara, e eu tô aqui ajudando. E eu acho massa é isso mesmo, por isso que eu mostro aqui no Instagram desse pra vocês conversarem, tá? O João Vitor também. João Vitor é engenheiro ambiental. Tem algum engenheiro ambiental na live? Coloca aqui nos comentários, só para eu saber. Eu já mostrei aqui, ó. Gestor ambiental, biólogo e agora o engenheiro ambiental, o engenheiro de biosistemas, tá? Então, das mais diversas áreas. Tá aqui o Instagram dele. Olha a mensagem que ele mandou aqui, ó. Bom dia, gostaria de informar o grupo. A gente tem um grupo de network só dos alunos da mentoria, que com muita alegria fechei 3 contratos em um mês. Olha que interessante, 3 contratos em um mês. Um plano de controle ambiental para mineração, um licenciamento para posto de combustível e licenciamento para usina fotovoltaica, totalizando quase 100 mil reais, galera. Vocês têm noção disso? 100 mil reais em 3 contratos em um mês na consultoria ambiental. Vocês têm noção do que isso representa? Qual é a outra possibilidade disso acontecer, se não na consultoria ambiental? Então, quando eu venho aqui para falar para vocês que é totalmente possível vocês atingirem esse resultado, é porque eu não só vi isso acontecendo comigo na minha própria carreira, como eu vejo todo dia alunos que tinham tudo para dar errado, velho. Pessoas sem experiência, sem, enfim, sem conhecimento técnico, só com a teoria da faculdade, e que hoje está aí, ó, segurando a placa dele de 100 mil reais, com consultoria ambiental. Começou com um plano, começou com um sonho, e esse sonho se realizou. Por quê? Porque teve trabalho, teve direcionamento, teve acompanhamento, tá? Então, o que eu falo aqui para vocês não é coisa enganosa, velho. É coisa que acontece. Aqui o João Vitor, o João Lucas, é consultor ambiental e é engenheiro ambiental. Tá aqui o Instagram dele, para vocês darem uma olhada também. Olha essa mensagem que ele mandou para mim. Em um só contrato de consultoria ambiental, foi uma proposta de 20 mil reais que ele fechou. 20 mil reais em um só contrato de consultoria ambiental, começando do absoluto zero. Começando do absoluto zero, galera. E olha que isso aqui é só num contrato. Que essa foto aqui que ele tá já é uma placa de 100 mil reais que ele já faturou com consultoria ambiental, mesmo começando do absoluto zero. Isso aqui foi um licenciamento ambiental de um loteamento, que é um empreendimento extremamente comum, que ele aprendeu a fazer dentro da própria mentoria, que ele saiu da faculdade sem saber fazer isso. Ele aprendeu na própria mentoria, fechou o contrato e olha aí, um só contrato, 20 mil, já tem um negócio dele, já faturou mais de 100 mil reais. Estava desempregado, não conseguia encontrar emprego, não conseguia ver oportunidades, abriu o próprio negócio e hoje está aí, faturando mais de 15 mil por mês no seu próprio negócio. Essa é a realidade. Essa é a realidade que você também pode ter ao atuar com consultoria ambiental da forma correta, com o direcionamento certo, tá? Então, por que eu mostro esses depoimentos? Para que vocês possam ver com seus próprios olhos e que é real, que é uma parada que não é fictícia, não é coisa historinha, é uma parada real de fato. E se você quer seguir esse caminho, você está no lugar certo, porque desde 2019 que eu me dedico aqui no Instagram para ajudar você a ter esses mesmos resultados que os alunos estão tendo. E boa parte desses resultados que os alunos tiveram, eles só conseguiram alcançar porque eles aprenderam a precificar de forma correta os seus serviços. Aprender a precificar, aprender a orçar os trabalhos é algo fundamental para você que quer realmente ter esse resultado. Para você que quer realmente alavancar a sua carreira e chegar no resultado de 15 mil reais por mês. Porque se você não sabe como precificar serviços, você tem o risco de ter prejuízo nos trabalhos,
você tem risco de não conseguir ter a aprovação das propostas, você tem risco de não passar segurança na hora de apresentar uma proposta. Então, é fundamental que você aprenda quais são os principais erros e acertos para precificar seu serviço. Quanto cobrar pelos seus trabalhos de licenciamento, quanto cobrar pelos seus trabalhos de gestão de resíduos, outorga, assessoria, seja lá em qual nicho você estiver. Então, a partir de agora, eu vou falar para vocês os sete pilares que você nunca deve esquecer na hora de precificar seus serviços. Então, mais uma vez, se você gosta, você é como eu, que gosta de anotar tudo, é o momento de você pegar seu papel e sua caneta e anotar. Que a partir de agora vão ser os sete pilares principais que vocês precisam saber para poder precificar de forma correta o seu serviço de consultoria ambiental. Fechou? Então, olha, posso começar a falar os sete pilares? Tá todo mundo pronto aí, vocês que estão ao vivo, sim ou não? Coloca aí nos comentários. Posso começar aqui com tudo ou não? Fernanda, Caio, Jennifer. Vou começar com tudo aqui, hein? Então já peguem aí para anotar. E lembrando, toda semana eu vou mandar esses slides aqui que eu sempre apresento nos nossos grupos oficiais de aviso da LPCA. Então, se você não está em um dos grupos oficiais aqui da LPCA, do WhatsApp, nós temos grupos de aviso onde a gente manda link das aulas, onde a gente manda PDF, avisos dos cursos que a gente vai fazer, inclusive no início de junho. A gente vai fazer um curso, né, o maior evento sobre consultoria ambiental do Brasil vai ser de graça, ok? E é muito importante que você esteja nesse grupo para você receber as notificações. Então, se você não está ainda em nenhum grupo de WhatsApp de avisos nossos, vai lá no meu direct assim que terminar essa live e coloca assim, lá eu quero entrar no grupo, que aí a minha equipe vai entrar em contato com você, vai mandar o link para você entrar. Aí você vai garantir de receber todas as notificações dos conteúdos, garantir os materiais PDF, e toda vez que tiver uma novidade aqui, você vai ser o primeiro a saber, ok? Então, se você tem interesse em consultoria ambiental, quer atuar nessa área, você tem que estar nesse grupo também, fechou? Então vai lá no meu direct, fala grupo. Se está no YouTube, digita aqui, quero entrar no grupo aqui embaixo, tá? Nos comentários desse vídeo que eu vou estar sempre atento aí para olhar, fechou? Então vamos lá, sete pilares que você nunca deve esquecer na hora de precificar seu serviço de consultoria ambiental. Primeiro pilar é algo que pouca gente fala, pouquíssima gente fala aqui, e que é extremamente importante para você que quer atingir mais de 15 mil por mês com consultoria ambiental, quer ter uma carreira muito bem sucedida. Que é o seguinte, anota aí, primeiro pilar, nem tudo é sobre dinheiro. Nem tudo é sobre dinheiro. Na hora de você precificar um serviço, existem duas camadas que você deve analisar. A camada do retorno financeiro, do que é calculável, a camada quantitativa e a camada estratégica. Então, na hora de precificar, anota aí, na hora de precificar, você tem que analisar duas camadas. É como se você desenhasse uma esfera e cortasse ela ao meio. Você faz isso, tá? Camada quantitativa, camada estratégica. Lá, o que é essa camada quantitativa, essa camada estratégica? Na camada quantitativa, é aquela camada, é a parte da precificação que envolve cálculo. Então, você tem, eu vou falar aqui ao longo dessa live, mas tem algumas informações que você vai ter como que você vai precisar calcular. Por exemplo, custo operacional, tempo de operação do serviço, o custo com parceria, nota fiscal, isso é a parte quantitativa da precificação. Mas nem só dessa parte quantitativa se constitui uma precificação eficiente. Você tem a parte estratégica. Por quê? Porque existem três tipos de clientes na consultoria ambiental. Anota isso aí. Existem três tipos de clientes na consultoria ambiental. Existe o cliente que vai te dar lucro, o único retorno que ele vai te dar é lucro. Existe o cliente que vai te dar acesso, ou seja, um cliente que, a partir do momento que você fecha um contrato com ele, ele vai te dar acesso a mais oportunidades, e o cliente que vai te dar status, que é um cliente que só em você colocar a logomarca dele no seu portfólio de clientes, no seu Instagram, só em você divulgar que você presta serviço para aquela empresa,
você já vai se posicionar como uma referência na sua região. Então, anota aí, cliente tipo 1, cliente que dá retorno financeiro. O único retorno que ele vai te dar é financeiro. Cliente tipo 2 é um cliente que vai te dar acesso. Cliente tipo 3 é o cliente que vai te dar status. Essa é a parte estratégica que ninguém fala sobre precificação na consultoria ambiental. Ah, me explica melhor. Vamos lá. Em alguns casos, vale a pena você abrir mão de uma margem de lucro, vale a pena você cobrar um pouco menos do que você poderia cobrar, se esse cliente específico ele for do tipo 2 ou do tipo 3. Por exemplo, vamos dizer que você está prospectando um cliente e esse cliente ele tem parceria com várias outras empresas do mesmo segmento que ela, que você fechando um contrato com essa empresa, você já vai estar praticamente lá na linha do gol para fechar mais 3, 4, 5 contratos com clientes do mesmo segmento através desse primeiro cliente. Esse tipo de cliente é um cliente que vai te dar acesso. Então, vale a pena, sim, você diminuir sua margem de lucro para tornar a sua proposta mais atrativa, porque você está visando o quê? Você está visando um retorno além do dinheiro. Você está visando um retorno de quê? Eu vou fechar um contrato com essa empresa, essa pessoa, ela tem vários contatos e eu vou diminuir o preço, posso dar um desconto. Em troca, ele vai fazer o quê? Ele vai me indicar para as empresas que têm contato, que têm amizade com ele. E assim eu vou ter chances de quê? De fechar muito mais contratos através desse contrato que eu fechei. Na prática, vou contar um caso real que aconteceu aqui na LPCA. Eu fui fazer uma reunião de apresentação de proposta para o presidente de uma cooperativa de extração mineral que tem aqui na minha região, no meu raio de atuação. Essa cooperativa ela tem em torno de 25 empresas associadas, ou seja, é uma cooperativa de extração mineral, e nessa cooperativa tem 25 CNPJs, que extraem cada um em uma parte lá daquele terreno e que formaram uma cooperativa para diminuir custo, para diminuir imposto, para diminuir burocracia, é uma licença só para todos eles operarem, tá? Então, por várias questões estratégicas. Então, quando eu fui analisar, eu pensei o seguinte, cara, se eu fechar um contrato com essa cooperativa, todas essas 25 empresas, tudo que esse pessoal for precisar, eles vão me contratar para fazer. Por quê? Porque eu sou o consultor ambiental da cooperativa. Eles não vão procurar um outro consultor ambiental de fora, sendo que eu já estou ali prestando assessoria para a cooperativa. Então, por exemplo, dessas 25 empresas, tem empreendedores que querem abrir um posto de combustível também, não quer ficar só na mineração. Tiveram outros empreendedores que quiseram fazer agricultura, empreendimento agrícola, outros empreendedores que olharam para outros segmentos, madeireiras, pré-moldados. Quem vocês acham que eles vão procurar para fazer isso? Claro que vai ser eu. Então, o que foi que eu fiz? Tinha vários consultores lá na época, né? Que eles estavam consultando. Eu cheguei com uma proposta extremamente atrativa. E muitas vezes, colegas e concorrentes me criticaram, tá muito baixo, tal, na visão deles, porque eles não estavam vendo a estratégia que eu estava fazendo. O contrato que eu fechei com essa cooperativa me rendeu pelo menos umas 5 ou 6 vezes mais ao longo do ano, porque todas essas empresas da cooperativa me contratavam para fazer serviços do interesse particular deles. Então, é nesse sentido que eu quero que vocês pensem na hora de precificar, que ninguém fala aqui. O pessoal só fala, não, pega o custo, pega não sei o quê, soma com não sei o quê. Essa é uma das partes da precificação. Você precisa entender qual é o tipo de cliente que você está lidando. Se é um cliente que vai te dar acesso, velho, abre mão de um percentual de margem de lucro aí para poder você pegar esse cliente que ele vai te dar acesso a vários outros. Todo mundo está pegando essa visão, sim ou não? Coloca aí nos comentários. Tá todo mundo entendendo, sim ou não? Coloca aí, só para eu saber se estão acompanhando o raciocínio. É importantíssimo isso, cara. Tá todo mundo entendendo aí? Sim ou não? Vocês vão perceber que na consultoria ambiental, muitos dos clientes que vocês vão fechar vão ser de indicação dos próprios clientes que você já tem.
Isso, inclusive, é uma das grandes vantagens da consultoria. Você não precisa estar toda hora correndo atrás de cliente novo. Você fecha dois, três clientes novos, esses clientes conhecem outras pessoas, vão te indicar. E você, quando você pensa, quando você vê, você já está com cinco, seis, sete clientes, oito clientes, a partir daqueles primeiros que você prospectou. Sacou? Então, essa é a visão que vocês precisam ter. Então, cliente tipo 2 é o cliente que vai te dar acesso além do lucro. Cliente tipo 3 é o cliente que vai te dar status. Imagina só, na tua região deve ter, em cada segmento aí na tua região, deve ter uma empresa que se destaca. No segmento de posto de combustível, deve ter algum posto aí, alguma rede de posto de combustível. Aí na tua região, quando eu falo região, não falo só na sua cidade, estou falando de um raio aí de 50 quilômetros, 100 quilômetros, que é um segmento, que é a empresa de posto de combustível que se destaca, não é verdade? Deve ter aí uma madeireira que ela se destaca das demais. Uma empresa de cada segmento que se destaca das demais. E o que que isso representa de benefício para a tua consultoria ambiental? Representa o seguinte: se você fechar um contrato com uma empresa que se destaca no segmento que você está focando, tá? Aí na tua região, o simples fato de você pegar a logomarca dessa empresa, divulgar nos teus materiais de marketing, colocar no teu portfólio de clientes, o simples fato de você é, dizer para o teu mercado que você presta serviço para aquela empresa, já vai posicionar a tua consultoria ambiental como uma autoridade, mesmo que você esteja começando do zero na consultoria. Então, se você tiver uma oportunidade de fazer um bom trabalho de prospecção e tiver a oportunidade de fechar um contrato com uma empresa que você vê que é uma referência naquele segmento, vale a pena sim você ter essa mesma estratégia de moeda de troca, diminuir um pouco a tua margem de lucro, melhorar, tornar a tua proposta bem atrativa, para quê? Para você aumentar as chances de pegar esse cliente. Porque na hora que você for prospectar outros clientes do mesmo segmento, você pode falar, olha, inclusive nós prestamos serviço para os postos tal, 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 nós prestamos serviço para a rede de loteamentos tal, tal, tal. Então, quando você fala isso, você passa autoridade. Então, facilita o processo de você ter mais contratos. Então, essa é a camada estratégica da prospecção que ninguém fala. Na hora de precificar, de precificar, você não é só cálculo, não é um mais um, que isso todo mundo faz. Você tem que ter essa visão estratégica. Então, o cliente tipo um é o cliente que vai te dar só lucro. Por exemplo, uma empresa que vai fazer um serviço temporário. Uma vez eu fechei um contrato com uma usina de asfalto que elas iam ficar só um período de 6 meses aqui na região fazendo o material, o produto lá para poder reformar uma via. Cara, 6 meses, empresa de fora, não tem contato, então é uma empresa que só vai me dar lucro, não vai me dar acesso, nem vai me dar status. Aí sim, eu não tenho como barganhar, né, pensando na moeda de troca como acesso e status. Porque é uma empresa que vai passar um curto tempo ali, não vai ter essa relevância para o mercado todo, né? Não é algo que vai me trazer mais vantagens além do lucro. Então, é uma empresa que eu foco no lucro. Agora, uma empresa que tem uma cooperativa. Aqui na minha cidade tem uma cooperativa de odontologia, de clínicas odontológicas. É uma cooperativa que tem, se eu não me engano, 8 clínicas odontológicas. Cara, você acha que se eu fechar um contrato para prestar assessoria para essa cooperativa, essas 8 empresas, elas não vão me procurar? Claro que vão me procurar para fazer seus trabalhos específicos. Então, aí você tem que pensar, ah, mas aqui tem uma empresa de renome. Aqui na minha região, aqui é muito forte a mineração, tá? E aqui tem uma empresa que é a que domina o mercado de granito e brita. Essa empresa, ela tá com a minha consultoria desde quando eu comecei, desde 2018, quando eu comecei de fato no meu próprio negócio, tá? E desde 2018 até hoje eles estão comigo. E a referência, cara, você não tem noção da quantidade de contratos e projetos que eu já fechei só em falar que eu presto serviço para essa pessoa. Só em falar, olha, eu presto consultoria ambiental para a empresa tal. A galera desse mercado, ela me vê como autoridade. Então vale a pena. Então você tem esses três tipos de clientes aí que vocês precisam analisar. Fechou? Deixa eu ver aqui se vocês estão fazendo pergunta. Cari Cortez. Lion, quando se está iniciando, vale mais você olhar mais para essa questão estratégica e cobrar em termos financeiros, um pouco menos? Na minha opinião, não.
O fato de você estar começando nunca deve, na minha opinião, tá? O que eu ensino, nunca deve ser um fator para você diminuir seu preço. Eu defendo que não é porque você está começando a sua carreira que você tem que estar cobrando mais barato do que outra pessoa, não. Por quê? Eu vou falar isso aqui mais para frente, mas o preço que você vai cobrar não tem nada a ver com a quantidade de tempo que você tem de experiência. Tem a ver com a demanda que você vai atender. Então, na hora de precificar, é foco na demanda que você vai atender, não é no tempo de serviço. Até porque se você chega cobrando um preço barato demais, as pessoas não valorizam. Ninguém valoriza o mais baratinho, o mais. Você vai comprar um computador, tem um computador de 2 mil, um computador de 10 mil. Qual é o melhor? Você nem olhar para o computador. Você nem olhar para o computador. Você já diz logo que o de 2 mil é ruim e o de 10 mil é melhor do que o de 2 mil. Por quê? Por causa do preço. Às vezes pode nem ser. Você vê dois computadores na prateleira e você não consegue ver a marca nem nada, mas só vê o valor. Um é 2 e o outro é 10 mil. Qual você acha que vai ser o melhor? Mesmo que você não consiga ver nem marca, nem especificação de nada. É um preconceito. A pessoa olha e já desvaloriza. Então, faz parte de você começar da forma correta na consultoria, você chegar com um preço justo pelo seu serviço. Porque senão você não vai ser valorizado. É simples assim. Sacou? Então, o tempo de trabalho não é, o tempo de experiência não é um pré-requisito. Agora, você pode colocar mais garantias no acordo por você estar começando, sem dizer para o cliente, ó, como eu estou começando, isso não funciona assim. Mas você pode colocar mais garantias para dar uma credibilidade maior, sacou? Mas existem outras estratégias para você usar caso isso venha, essa questão da falta de experiência apareça numa negociação, né? Porque a ideia é que não apareça. Se você fizer da forma correta, o cliente nem vai perceber que você não tem experiência. Todos esses alunos que eu mostrei no início dessa live não tinham experiência, mas isso não impediu eles de fechar contrato de 100 mil, de faturar mais de 300 mil ano passado, não impediu eles de fechar contratos de 20 mil, de 15 mil. Por quê? Porque eles aprenderam a forma correta. Existem estratégias para que o cliente olhe para você com autoridade, mesmo que você não tenha experiência. Tá bom? Então, olha, você nunca vai baixar seu preço que você está começando, tá? Agora você tem que analisar. Eu tenho 10 anos de experiência na consultoria e eu analiso isso. Tem contrato que eu fecho que o valor do serviço poderia ser muito maior, mas eu sou estratégico. Eu não fico pensando no curto prazo. Eu fico pensando no médio e longo prazo. Cara, eu fecho um contrato aqui, beleza, eu perco uma parte da margem de lucro, mas esse cliente aqui vai me dar um monte de oportunidade. Essa é a diferença de quem tem sucesso na consultoria e de quem não tem sucesso na consultoria. Esse imediatismo, eu quero dinheiro para agora. Velho, você está criando um negócio. Não importa o primeiro mês, 2 meses, você vai passar a vida ali. Você não quer ter uma vida inteira ali de um negócio sustentável e que te dê lucro e dê qualidade de vida? Não é um bico. É algo que você vai fazer para a sua vida. Então tem que pensar em médio e longo prazo, ok? Quem está começando demora mais tempo para fazer o serviço, então se ele cobrar por tempo vai sair mais caro? Não, não necessariamente. Quem está começando demora mais tempo. Por quê? Não necessariamente. Se você tem um direcionamento certo, tem um acompanhamento certo, se você entende o que precisa fazer no trabalho, você entrega o serviço no tempo que é justo para entregar. Então, geralmente, em projetos de licenciamento de empreendimentos ali de médio porte, você vai ter um prazo aí, um tempo médio de 25 a 30 dias para entregar, independente se você está começando ou não. Claro que com a prática você vai acelerando o processo, mas você acelerou o processo não é porque o trabalho diminuiu, é porque você tem mais prática. E lembra que a precificação ela é relacionada com a demanda. Então, por exemplo, hoje eu consigo entregar um trabalho mais rápido do que eu consegui quando eu comecei. Mas, pelo contrário, eu estou cobrando mais caro. Por quê? Porque eu relaciono a demanda. Se eu consigo fazer mais rápido, é mais um motivo para eu cobrar mais caro. Você não concorda, não? Se eu consigo entregar um serviço mais rápido e bom, é mais um motivo para eu cobrar mais caro. Você concorda ou não? Então é isso, é sobre isso, é você entender a demanda sempre, tá? A precificação tem a ver com a demanda.
com a demanda que você vai atender. Também elaborar um bom portfólio curricular, abre portas, preciso aprender a fazer isso. Depende do que você quer dizer com portfólio curricular, tá bom? Depende. Muitas vezes o cliente não está interessado em saber a quantidade de diploma que você tem. O cliente não quer saber a quantidade de graduação ou de especialização ou de mestrado que você tem, não, tá bom? O cliente ele quer saber o que faz você ser contratado é quando você passa que você consegue resolver aquele problema, independente se você da quantidade de título que você tem, tá bom? Então, diferente da CLT, que o pessoal fica olhando o currículo, fica exigindo um monte de coisa para você, muitas vezes para ganhar um salário de R$ 2.000 por mês, na consultoria ambiental não é assim não, velho. Eu conheço profissionais da consultoria ambiental que nem se formaram ainda e que estão se dando muito bem na consultoria, porque eles aprenderam a trabalhar na prática, ok? Então busquem esse tipo de conhecimento. Às vezes, mestrado, doutorado, vai mais te atrapalhar do que te ajudar, porque você vai ter um título, vai ter conhecimento teórico, e não é isso que faz diferença na consultoria ambiental. Não é esse tipo de conhecimento que vai fazer diferença na consultoria ambiental, ok? Então, turma, primeiro pilar, nem tudo é sobre dinheiro. Todo mundo anotou aí? Posso ir para o segundo pilar, sim ou não? Posso ir para o segundo pilar? Eu vi que teve gente que perguntou lá em cima. Pergunta de novo aqui para eu poder. Eu não vou ficar subindo a conversa lá em cima, não, senão vai demorar muito aqui, tá? Pode, show de bola. Segundo pilar. Segundo pilar. Não é sobre. Olha aí, eu acabei de falar, tá? Ó, não é sobre o seu tempo de experiência, e sim sobre a demanda que você vai atender. O que eu mais, o que eu mais luto contra aqui, eu tenho uma verdadeira guerra aqui nas redes sociais declarada contra a desvalorização do profissional ambiental. É por isso que eu defendo tanto que você pare de estar correndo atrás de emprego, como se fosse a única saída para você trabalhar na sua área. A maioria dos empregos CLT que a gente tem hoje no Brasil pagam muito mal para profissionais ambientais. Eu comecei como CLT, porque eu não tive ninguém para me orientar lá atrás, em 2014, quando eu me formei. Então eu segui o que a boiada faz. Ir atrás de CLT, mandar currículo desesperado, e aceitar qualquer salário que aparecer. Então, quando eu trabalhei de CLT, o meu primeiro salário foi um salário de R$ 400 por mês. Era um salário de estagiário, eu já era engenheiro ambiental formado, para trabalhar o dia inteiro, R$ 400 por mês. Quando eu fui contratado, eu ganhava R$ 2.800 por mês. R$ 2.800 por mês não é nem a metade do meu piso salarial da época. Imagina de hoje que aumentou. Para trabalhar o dia inteiro no sol quente, fazendo trabalho de campo, levando grito de chefe chato, tendo que aguentar um monte de coisa para ganhar R$ 2.800 por mês. Então eu tenho uma guerra contra a desvalorização do profissional, tanto na CLT como na consultoria ambiental. E a melhor saída que você tem para você não cair na armadilha de ser desvalorizado é você ir para o caminho da consultoria ambiental. Porque todo mundo só quer saber de emprego. E existe um outro caminho que poucos profissionais estão explorando, poucos, muito poucos, principalmente comparado com a demanda que existe, e que esses profissionais que estão se dedicando, estão estudando nesse caminho, estão se dando muito bem, se dando muito bem na consultoria ambiental, tá? Então, na hora de precificar, anote isso. Não é sobre o seu tempo de experiência. Pegue o seu tempo de experiência, pegue essa limitação que você tem na sua cabeça de que você está começando agora, coloque de lado na hora de precificar o serviço. Porque não é sobre o seu tempo de experiência, e sim sobre a demanda que você vai atender. Então, se é um licenciamento ambiental de uma atividade que vai envolver supressão vegetal, que vai envolver, enfim, plantio, agricultura, agropecuária, qual é a demanda? Quais são os projetos que o órgão ambiental vai pedir? Quais são os serviços que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer aqui? Aí você vai precificar em cima disso. Coloca a tua falta de experiência de lado. Não é porque você não tem experiência que você não merece
ganhar o valor justo pelos seus serviços. Se você é uma pessoa que não tem medo de trabalho, se você é uma pessoa que entende que as coisas você tem que se dedicar, que as coisas não caem do céu e que você vai fazer o seu máximo para entregar um excelente projeto, não cobre um valor abaixo do que é o justo. Não se prostitua, não precisa disso. Se você cobra um valor baixo, você está se desvalorizando. E o cliente vai olhar para você como um produto de prateleira que custa barato. Não vai te valorizar. Então, o valor tem que ser o valor justo. Quanto é? Olha, e a proposta para a gente resolver esse problema é R$ 20.000. Pronto. A proposta para a gente resolver esse problema é R$ 50.000. Eu tenho alunos na mentoria que, com um mês de mentoria, já fecharam contratos acima de R$ 40.000, velho. E se essa mesma aluna, a Joana, se essa mesma aluna ela chegasse para esse cliente e dissesse, olha, é 12 mil, um trabalho que é precificado em 40 mil, ela não iria ser contratada, porque o cliente iria desconfiar. Não é possível. Como é que um trabalho desse, porque o cliente sabe, ele tem noção. Como é que um trabalho desse, essa pessoa vem me cobrar 12 mil? Isso aqui tá errado, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. E ele não ia contratar. Ela só conseguiu ser contratada, mesmo sem experiência. Ela não tinha nem CNPJ ainda, porque ela chegou com preço justo. Ela precificou em 45 mil, claro, com as orientações da mentoria, porque na mentoria a gente tem todas essas aulas, todo esse direcionamento. Ela precificou o serviço em 45 mil, deixou R$ 5.000 de margem de negociação e fechou o contrato em 40 mil. 40 mil, ok? Então, essa é a ideia. Não se desvalorizem, não precisa disso. Vocês vão conseguir ter sucesso cobrando o valor justo. E esqueça quem está prostituindo o mercado. Esqueça. Porque quem prostitui o mercado está cavando a própria cova. Porque não tem como você fazer um trabalho bem feito se você não cobrar o valor justo. Não tem como. Você vai precisar desse recurso para poder entregar um bom trabalho. Então, quem se prostitui trabalha mal, não faz um projeto bem feito e por si só sai do mercado. E você que está cobrando um valor justo, você vai se manter no mercado. Então, nem se preocupe com o que a sua concorrência está cobrando e muito menos se desvalorize por achar que porque está sem experiência tem que cobrar barato. Fechou? Matheus mandou aqui, ó. Mas seria interessante se tivesse uma tabela com valor médio de um PIA, um Prada, um inventário florestal, só o valor líquido do lucro mesmo. Não, não concordo, cara, com você, tá? Não concordo. Sabe por quê? Porque cada caso é um caso. Valor médio com relação a quê? Qual o tamanho dessa área? Qual o termo de referência? Qual é a situação dessa degradação ambiental? Não tem como ter valor padronizado na precificação. Não tem como. Já tentaram aqui na minha região fazer um grupo com os consultores ambientais para poder definir valores para que nenhum cobre menos do que o outro. Isso aí não existe, velho. Eu fui a primeira pessoa que fui lá no grupo e disse, ó, isso aqui não existe. Cada um cobra o preço que quiser, porque cada um executa o trabalho da forma que bem entender. Isso não existe, não vai dar certo. Eu falei no grupo e não participo disso. Na minha opinião, não existe tabela de preço. Você não tem que estar visando isso. Cara, se você quer fazer um trabalho personalizado, se tornar uma referência, o preço que você cobra é de acordo com a demanda. Como é que você vai ter tabela de preço? Tem que entender a demanda, cada caso é um caso, principalmente na consultoria ambiental. É um serviço personalizado, não é produto de prateleira, não, velho. Nem é cardápio de restaurante. Cardápio de restaurante é que você tem lá. Baião cremoso, porção para dois, R$ 30, R$ 40, sei lá. É, porção de não sei o quê. É cardápio de restaurante. Você não tem restaurante, você tem uma consultoria. Então, na hora que. Isso, inclusive, é uma das argumentações. O cliente ele quer saber o preço logo de cara. Como é que você vai fazer? Olha, para eu poder calcular o preço, eu preciso entender melhor a sua demanda, porque nossos trabalhos são personalizados. A gente não manda a mesma proposta para todas as empresas. A gente entende a sua necessidade e, entendendo a sua necessidade, a gente faz uma proposta personalizada para você. Olha que interessante. Então não existe média, não existe planilha. É você que calcula o seu preço, velho.
E cabe a você procurar direcionamento para isso. Por que que os alunos fecham contratos tão caros? Porque eles procuraram direcionamento, entenderam como é que funciona. Lá na mentoria tem todo o passo a passo, tem um direcionamento. Então, cabe a você procurar isso. Agora, não se apegue a planilhas, tá? Pois é, ó, é que presta serviço para outras empresas. Eles mandam um KML e já querem saber quanto eu cobro. Aí o que que você vai falar? Você tem que se impor, velho. Você tem que se impor. Você fala, olha, para eu poder saber o preço, eu preciso conhecer melhor a sua demanda. Como é que eu vou apresentar uma proposta personalizada e justa para você se eu não entendo, se eu não estou entendendo exatamente o que que você precisa? Vamos fazer o seguinte: vamos marcar para quarta-feira, às 8 horas da manhã, uma reunião gratuita para a gente conversar, eu entender melhor o que que você precisa, e aí sim, cara, eu te dou um preço justo, que é personalizado para você. Aqui, a gente trabalha diferente. A gente não fica enviando propostas iguais para todo mundo, não. Inclusive, eu acho isso uma falta de respeito com você, porque o seu problema é diferente do problema dos outros. Então, eu vou aí, cara, de graça, e aí a gente analisa e conversa. Pronto. Se posicione. Não seja igual a manada. A maioria manda logo o preço. Mas você não quer ser igual à maioria, você quer se destacar, não é verdade? Então é ir lá, é mostrar a cara, é mostrar que você tem um trabalho diferente. Meu trabalho é diferente. A quantidade de vezes que eu ouvi o cliente me dizer: olha, você foi o único consultor ambiental que se propôs a vir aqui de graça para entender o que eu preciso. Vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu ouvi isso. E escuto até hoje. Então, isso faz diferença. Beleza? Então, segundo pilar, não é sobre o seu tempo de experiência, e sim sobre a demanda que você vai atender. Com as estratégias certas, o cliente nem vai perceber que você está começando agora. Ele nem vai perceber, ok? E, inclusive, eu posso até fazer uma live sobre isso. Quais são as estratégias para que você feche contratos e os clientes nem perguntem se você tem experiência ou não? Acho que eu posso falar, eu acho que vai ficar nos temas das próximas lives aí, tá? Mas é importante você entender isso. Todo mundo anotou o segundo pilar, sim ou não? Todo mundo anotou aí, tudo certo? Posso partir para o terceiro pilar? Show de bola. Pessoal, pode partir para o terceiro pilar. Lembrando, turma, ó, já que já entrou mais gente, toda vida eu compartilho alguns slides aqui no, vi, no vídeo que eu mando para o YouTube, ó. Então, olha aí, ó. Toda vida eu boto slides aqui. Se você quer ter acesso a esses slides aqui, vocês precisam estar no grupo de WhatsApp de aviso, porque eu vou ficar mandando esses PDFs para vocês melhorarem ainda mais o aprendizado de vocês. Se vocês ainda não estão nos grupos oficiais de aviso da LPCA, vão, assim que terminar essa live, vão lá no meu direct, tá? E fala, Lion, eu não tô no grupo. Me coloca no grupo, que aí a minha equipe vai entrar em contato, vai mandar o link para você entrar, tá bom? Por lá você recebe os PDFs dos slides, você recebe o link das aulas e você recebe os avisos dos eventos gratuitos que a gente vai fazer. Inclusive, já no início de junho, agora, a gente vai ter o maior evento sobre consultoria ambiental do Brasil, que é a Semana da Consultoria Ambiental 15K. Então, para você ficar sabendo de tudo, como é que vai funcionar, para você se inscrever também, é importante você estar no grupo. Gonçalves, manda mensagem no meu direct assim que terminar essa live, tá bom? Que aí você vai ter acesso, eu vou mandar o link para você. Fechou? Então, beleza. Então, vamos continuar aqui, ó. Segundo pilar anotado aí, não é? Vamos para o terceiro pilar agora. São 7 pilares, tá? Terceiro de 7. Terceiro pilar. O preço que você cobra é diretamente proporcional à qualidade do serviço que você presta. Também falei aí um pouco nesse item 2. Tá, como assim? O preço que eu cobro é diretamente proporcional com a qualidade do serviço que eu presto. Quanto mais barato você cobrar, quanto mais você baratear abaixo do que você pode, na precificação você vai criar uma margem de negociação. Isso é uma das estratégias que eu ensino na mentoria, para que você tenha segurança na hora de negociar, para você saber qual é o seu limite. Ninguém entra numa negociação sem saber o seu limite, porque você tem um risco de perder dinheiro e ter prejuízo. Então você tem que criar uma margem de negociação, tá? Enfim,
O preço que você cobra, se você cobrar abaixo, você corre o risco de quê? De não ter recurso suficiente para fazer o trabalho. Você vai fechar um contrato para fazer um licenciamento ambiental, por exemplo, você vai ter que ir para o campo. Algumas vezes você vai fazer parceria. Algumas vezes você vai ter que alugar algum equipamento quando precisar. Você vai ter custo de imposto de nota fiscal. Existem uns custos que naturalmente você tem na hora de prestar seus serviços de consultoria ambiental, seja em qual nicho for. Se você baixa demais o preço, como é que você vai ter recurso para entregar um bom trabalho? Já aconteceu comigo, turma, no início, de eu baixar o preço demais, e na hora que eu precisei de uma parceria, o preço que o meu parceiro cobrou já era quase o valor do contrato total. E eu ainda tinha que ir para o campo, ainda tinha que fazer um monte de coisa. Ou seja, eu tive prejuízo no trabalho, eu tive problemas, dor de cabeça, porque eu não tinha direcionamento de ninguém para me ensinar na época. Hoje vocês têm a oportunidade de quê? De não cometer esses erros, ok? Então, não ache que cobrando mais barato, vocês vão conseguir ter mais clientes, vocês vão conseguir entregar, enfim, entrar no mercado. Não. Cobrar abaixo, prostituir o mercado, é um tiro no pé que você dá, por dois motivos. Primeiro, porque você não vai conseguir entregar um bom trabalho. Segundo, que o cliente não vai te valorizar. Toda vez que eu faço dois aqui, os balões sobem. Toda vida eu esqueço. Enfim. Então, você vai ter esses problemas. E esses problemas você não quer ter na sua consultoria. Não é verdade? Pelo contrário, você quer ter uma empresa que seja uma referência, que seja séria, que te valorize, que os clientes olhem para você como autoridade. Não é isso que você quer? Então, se é isso que você quer, não mexa no seu preço para prostituir o mercado. E toda vez que você for dar um desconto, sempre peça uma moeda de troca. Nunca dê desconto por dar. Você fala, não, é 10 mil reais. É, mas não dá para você fazer por 5. Ah, beleza. Não, tá bom. A gente fez. Como é o primeiro trabalho, eu vou fazer por 5. Cara, isso é horrível, velho. Você nunca faça isso na vida. Isso é muito ruim. Primeiro que você mostra para o cliente que você já chegou com o preço lá em cima, sabendo que ia diminuir. Segundo que, cara, você simplesmente mostra que você não é uma pessoa que fez um trabalho de forma segura. Você não passa credibilidade, nem que você vai entregar um bom trabalho. Então, é 10 mil reais. E aí ele pede um desconto. Aí você fala: olha, se eu te der um desconto aqui, eu não vou conseguir entregar um bom trabalho para você. O que que você prefere? Pagar mais barato e não ter um serviço bom, ou pagar o preço justo e ter um excelente trabalho? Primeira pergunta que você joga para o cliente. E aí o cliente vai falar. Aí vamos dizer que ele vai insistir num desconto. Aí você fala, tá, qual é a sua contraproposta? Não é você que vai dizer o valor. Qual é a sua contraproposta? Aí ele fala, cara, se ele tiver um pingo de bom senso, ele vai tirar em torno de 2 a 3 mil, de 20%, de 20 a 30% do valor no máximo. Ninguém chega tirando 50%, 60%. Isso é coisa de gente sem noção, tá? A maioria vai ser de 20 a 30%, que é justamente a margem de negociação que você pode colocar para você ter segurança, tá? E aí vamos dizer que ele pediu 20%, um contrato de 10 mil, ele pediu 2 mil de desconto. Aí você fala: olha, tudo bem. Se eu te desse desconto de 2 mil, você me indica para pelo menos umas 5 empresas aí que você conhece? Tá, se eu te der um desconto de 2 mil, você consegue me dar uma entrada maior do que a metade do valor? Se eu te der um desconto de 2 mil, você paga à vista? Ou seja, desconto é moeda de troca. Você entrega o desconto e recebe algo em troca. E não, ah, tá bom, é 2 mil reais, né? É como é o primeiro trabalho. Isso é coisa de gente amadora, tá? Não é porque você está começando do zero que você tem que ser um amador. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, o desconto é moeda de troca. Você dá o desconto e você recebe algo em troca. Se o cliente não tiver nada em troca para lhe dar, então você não dá desconto. Você fala, cara, eu estou querendo lhe ajudar, mas eu estou precisando aqui que a gente faça uma. Pode ser honesto. Ele é empresário também. Eu estou querendo aqui que a gente faça uma troca. Eu já dei três sugestões. O que, é que você me dá em troca desse desconto? Pode falar, olho no olho, tá? Então, assim, preço que você cobra é diretamente proporcional.
Pediu desconto, primeiro passo. Se eu der desconto, o serviço não vai ficar bom. Você prefere desconto ou um bom serviço? Segundo passo, insistiu demais. Qual é a sua contraproposta? Ele vai dar 20% a menos. Beleza. Eu te dou desconto. Você paga à vista? Aí você pode dar a moeda de troca, pagar à vista, indicação, uma entrada maior. Aí você vai escolher suas moedas de troca. O momento de você fazer isso não é quando você está lá, não é improvisando, é, na, é no seu plano de negociação. Na mentoria, a gente tem uma fase chamada plano de negociação, que é quando você faz a proposta para o cliente e você se prepara para apresentar a proposta. Você vai fazer um plano de negociação. O que é esse plano de negociação? São as objeções que provavelmente você vai ouvir, você já vai preparado para quebrar. É essa margem de negociação, que é em torno de 20 a 30% da precificação final que você cobrou, para te dar segurança. É as moedas de troca que você já vai deixar tudo engatilhado. Lá isso é difícil demais, cara. Tudo é difícil para quem não começou ainda. Tudo. Se você for fazer uma equação de segundo grau, na hora que você viu x ao quadrado, mas não sei o que, igual não sei quanto, você achou difícil. Aí você aprendeu que existe uma regra de Bhaskara, que aí as coisas ficaram fáceis, né? Assim funciona. Então tudo é difícil antes de você começar. Então na mentoria, por que os alunos conseguem fazer isso? Porque na mentoria tem todo o passo a passo. E na mentoria tem lá o grupo de WhatsApp onde eu dou assessoria, onde eu dou suporte. Então tudo é difícil para quem não começou ainda. Antes de ser fácil, vai ser difícil mesmo. E aí, com o tempo, você vai aprendendo e vai ficando fácil. Olha aí que interessante. O fácil é o difícil preparado. Olha que legal. O fácil é o difícil preparado. Beleza? Só é difícil porque você ainda não começou. Só é difícil porque você ainda não entrou, não está vivendo isso, não está buscando de fato aprender assim, um direcionamento. Às vezes a gente acha que pagar uma mentoria, pagar um acompanhamento é custo, mas não, é investimento, inclusive é muito economia. Porque você deixa de gastar muito dinheiro errando coisas que você poderia não ter errado. Quantos contratos eu não tive prejuízo lá atrás? Porque eu não tinha ninguém para me ajudar. Quantos contratos? Se eu tivesse na época alguém que oferecesse uma mentoria, oferecesse uma ajuda, um direcionamento, eu iria pagar, eu iria ter, cara, é uma economia enorme de tempo e dinheiro. Então vocês têm que parar de estar pensando que investir na carreira de vocês da forma correta é gastar dinheiro, não tem nada a ver. Pelo contrário, você está economizando tempo e dinheiro. E muito. Não é pouco, não, tá? Muito. Beleza? Então, terceiro pilar aí, ó. O preço que você cobra é diretamente proporcional à qualidade do serviço que você presta. Então, toda vez que você vê algum consultor ambiental prostituindo o mercado, pode ter certeza que ele não vai durar nem 6 meses ali. Então, não se preocupe se tem alguém prostituindo no mercado. Se um cliente chegar para você, não, fulano cobra mais barato. Aí você fala, em todo mercado sempre tem os que cobram mais barato, na é verdade? Inclusive no seu. Tem posto de combustível aqui na cidade que o combustível é mais barato que o seu. E por isso você vai baixar o seu combustível. Ah, mas tem um cliente ali, cobra mais, o consultor cobra mais barato para mineração, né, por exemplo. Ah, mas também tem gente aqui que cobra, que vende areia bem mais barata que a sua. Você sabe que tem, não é verdade? E mesmo assim, é por isso você vai baixar o preço da sua areia, porque você sabe que a sua areia tem qualidade, né? Então você vende para quem quer qualidade. Eu também vendo para quem quer qualidade. Eu não vendo para quem quer preço. Você quer qualidade ou preço? Joga nos peitos do cliente, velho. Você tem que se impor, tem que jogar mesmo. Receber uma pergunta, devolve com outra. E isso é plano de negociação. Beleza? Eu não tenho mais para onde correr, preciso dessa mentoria lá. Eu cansei de bater cabeça, preciso começar a ganhar. Manda mensagem no meu direct, que aí a minha equipe te explica como é que funciona. Se fizer sentido, vai ser um prazer colocar seu nome aqui nessa parede, ó. Esse aqui foram os últimos profissionais que entraram na mentoria, tá? Galera do YouTube aí, na minha parede, sempre eu coloco os nomes. Vai ser um prazer ter você na nossa comunidade, tá? Mas é isso, turma. É isso. Então, ó, terceiro pilar anotado. Posso partir para o quarto pilar, sim ou não? Posso partir para o quarto pilar?
Tudo pronto aí? Vou partir para o quarto pilar, hein? Todo mundo anotou aí, né? Depois eu vou fazer um recap, vou recapitular aí todos os pilares, tá bom? E lembrando que se quiser acesso aos slides para melhorar aí, imprimir, fazer o que você quiser, entra no grupo. Então manda mensagem lá no meu direct, tá? Quem não tá nos grupos oficiais aí, tá? Quarto pilar. Olha, é porque a gente já vai falando aí. Não existe preço tabelado na consultoria ambiental. Isso é um dos pilares fundamentais. Não existe preço tabelado, velho. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês se tornem profissionais da consultoria ambiental. Profissionais. Toda vez que vocês tiverem dúvida de preço, nunca cheguem para ninguém e perguntem: quanto custa em média um PRAD? Quanto custa em média um licenciamento de não sei de quê? Isso é pergunta de quem é amador. E tudo bem se você já fez essa pergunta, se você, enfim, tudo bem, porque você não aprendeu isso na faculdade. Isso tudo que você está aprendendo aqui deveria ser uma disciplina, uma cadeira obrigatória na faculdade, na minha opinião. Deveria ser. Ou pelo menos um opcional, para as pessoas saberem que existe um outro caminho além daquele tradicional, não é? Mas infelizmente não é. Infelizmente não é tratado isso na faculdade. Mas você que está aqui nessa live, você vai sair daqui outra pessoa. Por quê? Porque essa pergunta, quanto é que custa em média um serviço tal? Não é uma pergunta inteligente, porque não existe preço tabelado. Cada caso é um caso. Beleza, um posto de combustível. Todo posto de combustível é igual, tem a mesma quantidade de tanque, tem o mesmo tamanho, tem as mesmas estruturas. Não é, velho. Tem posto de combustível que é maior, tem outros que são menores, tem uns que estão ao lado de rodovia, outros que estão no meio da cidade, tem uns que têm conveniência, outros que não têm. Tem uns que tem troca de óleo, outros que não tem. Como é que você vai ter média de preço disso? Então, assim, não existe tabela de preço. Cada caso é um caso, até porque a sua precificação vai fazer parte da identidade do seu trabalho. Porque na hora de precificar serviço, a metodologia que você vai utilizar para executar conta na precificação. E se eu entregar aqui o mesmo trabalho para todo mundo que está vendo essa live, a gravação depois, cada um vai pensar uma forma diferente de fazer o mesmo trabalho. É que nem uma redação na escola. Não tem como não tem como duas pessoas fazerem a mesma redação. Não tem como. Pode parecer, estudaram junto e tal, e aí algumas coisas foram parecidas, mas não tem como ser igual. Então, como é que vai ter preço tabelado? Cada um vai fazer o trabalho. Tem um que vai fazer só uma visita, tem um que vai fazer duas visitas. Tem um que vai querer levar um equipamento específico, tem outro que não vai querer levar. Então, cara, é identidade, é personalizado. Por que que eu criei um programa de mentoria? Porque, na minha opinião, para você ter um bom acompanhamento, um bom direcionamento na sua carreira, você precisa desse acompanhamento periodicamente. E não eu te mandar um monte de aula para você se virar e estudar. Na mentoria, a palavra-chave é você tem acompanhamento. Por exemplo, cara, muita gente vai lá no nosso grupo e diz: Olha, eu calculei o preço desse serviço, utilizei o método lá da aula de precificação que tem na mentoria e eu cheguei nesse valor. O que é que vocês acham aí? Lá, me dá um feedback aí. Ou seja, cada caso é um caso. Por isso que o programa de mentoria tem esse acompanhamento. É um ano que eu vou estar junto com você ali, olhando o que você está fazendo, te dando esse norte, porque cada caso é um caso, velho. E sim, tem as aulas de licenciamento, tem as aulas de resíduos, tem as aulas da parte técnica, mas essas coisas mudam. Uma lei muda, uma norma muda, tem uma atualização. E uma hora aquelas aulas precisam ser atualizadas, uma hora você vai precisar de uma orientação mais direcionada. Por isso que é uma mentoria, não é um curso desses qualquer enfim, que comumente você vê. Então não existe preço tabelado, velho. Beleza? Todo mundo entendeu a questão de não existir preço tabelado, sim ou não? Posso partir para o quinto pilar? Quinto de sete? Essa aula aqui vai fazer vocês deixarem de cometer muitos erros que vocês cometeriam na precificação de vocês. Você não tem noção. Erros que eu cometi lá atrás e que atrasaram muito meus resultados.
erros que me fizeram perder dinheiro em contrato. Isso vai evitar total. Vocês já vão começar, cara, com um direcionamento muito bom mesmo. Então, ó, quarto pilar, não existe preço tabelado. Quinto pilar, esse quinto pilar, se eu fosse vocês, eu anotava ele com mais força ainda no caderno de vocês, cuidado para não rasgar a folha, mas eu anotaria, tá? Porque o quinto pilar é o seguinte: nunca, veja bem, nunca defina um preço sem antes saber, no mínimo. Então, coloca assim: quinto pilar, eu nunca devo definir o preço de um serviço sem antes saber, no mínimo, dois pontos. Primeiro, o custo operacional do trabalho. Dois, tempo estimado de entrega. E três, custo da sua hora técnica. Se lembra lá no início da live que eu falei que precificar é você tem duas camadas, você pega, você desenha um círculo, você corta ele ao meio e você tem a camada um estratégia, camada 2 quantitativa. Você se lembra que eu falei isso no início da live? É justamente isso. Até agora nós falamos da camada estratégica, negociação, como é que dá desconto, o que é que você tem que fazer, tá? Camada estratégica. Esse quinto pilar, ele resume a camada quantitativa da precificação, que é nunca defina um preço sem antes saber, no mínimo, primeiro, custo operacional, segundo, tempo estimado de entrega do serviço, terceiro, o custo da sua hora técnica. Essas são as três informações da camada quantitativa. Custo operacional. Como eu sei o custo operacional do serviço que eu vou fazer? Vamos tomar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês acompanharam meus stories hoje, mas hoje eu compartilhei com vocês aí alguns dos projetos que a gente está fazendo aqui, que eu compartilhei 4 projetos que está sendo o foco da empresa aqui nesse exato momento, tá? Então, se você não viu, eu recomendo que você veja, porque eu explico lá no tablet, tá? Inclusive o preço que eu cobrei por esse serviço, tá bem interessante. Mas, enfim, o que é esse custo operacional? É quanto você vai gastar para poder entregar o serviço. Então uma supressão vegetal para agricultura, beleza. O que que o órgão exige para você fazer essa autorização ou esse licenciamento para supressão vegetal? E na mentoria tem todo o passo a passo como é que você descobre tudo isso. Se eu fosse falar isso aqui nessa live, ia durar horas e mais horas, tá? Mas tem todo o passo a passo. Você tem que entender a demanda, tá? Então tem lá o checklist. Vai precisar inventário de flora, inventário florestal, né? Memorial descritivo, vai precisar de uma planta georreferenciada. O que mais? Vai precisar de um. Vai precisar aqui de um inventário, às vezes um inventário de fauna, dependendo do caso, tá? Enfim, a lista de documentos. Beleza. Como é que eu calculo o custo operacional? Primeiro, eu posso assinar esses projetos sozinho? Sim ou não? Se a resposta foi não, que foi meu caso, eu ia ter que fazer o quê? Uma parceria. Então, se eu sei que vai ser exigido um inventário florestal e eu não posso assinar como engenheiro ambiental sozinho, quem é que pode assinar o inventário florestal? Um engenheiro florestal e um biólogo, ou um engenheiro agrônomo. Beleza. Deve ter outros profissionais que possam, mas eu dar exemplo desses três. O que que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui na minha região esses profissionais e vou conversar com eles. Olha, eu estou com uma demanda para um licenciamento em supressão vegetal. E nessa demanda, você deve saber, o órgão exige um inventário florestal. E eu, como engenheiro ambiental, não posso assinar sozinho. E eu queria saber como é que a gente pode fazer essa parceria. Quanto é que você cobra para poder fazer essa parte que eu não posso fazer? De repente, eu posso fazer todo o trabalho, eu vou para o campo junto com você, assumo todos os custos e aí te entrego os materiais e você elabora o projeto e assina e me manda. A gente faz junto. Quanto é que você cobra? E aí ele vai dizer, não, aí eu cobro R$ 10.000. Ou seja, para esse trabalho, para essa parte do trabalho, eu vou ter um custo operacional de R$ 10.000. Beleza. Ah, mas aí o órgão pediu para eu tenho que levar um drone
para poder fazer a caracterização da área. Beleza, eu não preciso comprar um drone. Eu vou alugar um drone de alguém que tenha. Ou vou terceirizar esse serviço. O que que eu faço? Mais uma vez, procuro uma empresa, um profissional que tenha drone e pergunto, olha, quanto é que você me cobra para fazer 1 hora de voo em uma área aqui próxima? É uma área de X hectares, só preciso de imagens para poder caracterizar. Quanto é que você me cobra? Ah, eu cobro R$ 2.000. Beleza. Então eu sei que eu vou ter aqui 10 mil de custo de parceria e 2 mil de custo de equipamento. Mas eu preciso ir para o campo, não é? A área fica a 10 quilômetros aqui da minha cidade. Então, quanto é que dá de combustível? Eu vou precisar de um carro 4x4, então eu vou alugar. Quanto é o aluguel desse carro? É isso. Custo operacional é você pegar uma planilha e colocar tudo que você vai gastar para poder entregar esse trabalho. Então, não tem como você precificar um serviço sem fazer essa análise. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o tempo estimado de entrega. Se você vai fechar um contrato com o cliente, você precisa estabelecer no contrato qual é o prazo. Uma das cláusulas do contrato é o prazo de execução de serviço. Não é por tempo indeterminado. Só quem é por tempo indeterminado é o órgão ambiental. Hoje eu não sei se vocês acompanharam os stories, mas eu estou aqui com 2 projetos de licenciamento mineral para dar entrada, com tudo pronto, e o sistema de protocolo da ANM está indisponível por tempo indeterminado. Tem lá no site. Aí eu olho assim, cara, interessante, né? Porque se é a gente que atrasa alguma coisa, aí o problema não tem tempo indeterminado, mas beleza, tudo bem. Aí foi o que eu fiz, já está há 20 dias com esse problema. Eu liguei para o órgão. Pô, eu queria saber aqui um prazo, alguma previsão, 20 dias já. Como é que está no site? Está por tempo indeterminado. Beleza. Mandei um e-mail. Sabe o que foi que a resposta de e-mail? Copiou e colou do site. O site eu já vi, eu queria entender o que está acontecendo, se existe alguma previsão. Enfim, é para você entender que prazo indeterminado é só do lado de lá. Aqui não, aqui a gente tem que ter transparência com o cliente, dizer um prazo. Então, assim, pode acontecer imprevisto? Pode acontecer imprevisto. E aí, quando acontecer algo imprevisto, às vezes você vai para o campo e às vezes começa a chover, velho. Você vai prever uma chuva. Às vezes o trabalho demora mais um pouco. Muitas vezes eu estava no campo e começou a chover de repente. Não tem como a gente fazer trabalho no meio da chuva. Então, tivemos que cancelar e voltar outro dia. Mas esses casos têm que ser comunicados. Você precisa ter uma previsão de prazo. Então, como é que a gente faz na mentoria? Na mentoria, eu pergunto para o aluno qual é o trabalho que ele vai fazer. E como eu tenho muita experiência, aí eu falo, olha, cara, isso aí, com a assistência da mentoria, vai durar uns 30 dias para você entregar tudo. Beleza. Então você já tem aí o tempo estimado de entrega. Geralmente vai ser 30 dias, 45 dias, porque também é o prazo, inclusive, que os órgãos dão para você entregar alguns projetos que eles exigem. Por exemplo, se dá entrada no licenciamento, é comum que durante a análise do processo, o órgão ele exija alguns estudos que não estavam previstos no início do projeto. E aí ele sempre dá um prazo entre 30 e 60 dias para entregar. Então a gente fica casando com o prazo do órgão, ok? Então você um tempo médio de 30 dias. Por que é tão importante você estimar o tempo? Pelo terceiro item, que é o custo da tua hora. Então, você precisa saber identificar aí qual é o custo da tua hora técnica. Quanto é que custa a tua hora? Por quê? Porque se você pegar esse valor e juntar com o item 2, que é o tempo estimado de entrega, você vai ter quanto você vai ganhar pelo trabalho. Qual vai ser o seu salário, os seus honorários, tá? Porque na hora que entra dinheiro no caixa da sua empresa, tem que ser a parte para pagar os custos do trabalho, parte para ir como honorários seus, como se você fosse seu próprio funcionário, tá? E a parte que vai ficar no caixa da empresa, para você investir na empresa, para você de repente comprar algum equipamento que você queira comprar, para você de repente abrir um escritório quando você já tiver com vários trabalhos. Então, são três. O dinheiro que entra no seu caixa tem que ser dividido em três, se você trabalhar só, tá? Que é parte vai para o custo operacional do serviço, parte vai para o seu salário, seus honorários, e parte fica no caixa para poder pagar os custos da própria empresa, tá? Então você precisa saber o custo da sua hora técnica.
para poder você ver. Vamos dizer que foi 30 dias. Esses 30 dias você não vai trabalhar 24 horas, né? Você coloca aí meio expediente nesses 30 dias, quantas horas isso vai dar? Calcula a quantidade de horas. Aí você tem um valor que custa a sua hora, vamos dizer que R$ 50 a hora, um exemplo. Você calcula isso tudo, vai dar o preço, vai dar o valor que você vai colocar como salário seu, ok? Então você vai ter o custo e você vai ter o valor que você vai ter de salário seu. A partir daí, entra a margem de lucro, que são outras situações que eu não vou entrar muito em detalhe aqui para não complicar muito, tá? Mas na mentoria tem uma planilha onde você vai preenchendo as informações e já vai calculando tudo automaticamente, ok? Mas essas são as três informações que você não pode deixar de ter: custo operacional, tempo estimado de entrega e o custo da sua hora técnica. Lion, como é que eu defino o custo da minha hora técnica? Cara, no começo, você pode se basear com algumas referências. Por exemplo, qual é o teu piso salarial, de acordo com o conselho de classe? Seu piso salarial, vamos dizer, R$ 8.000. Beleza, R$ 8.000 em 30 dias. Você trabalha 8 horas por dia, né? Pega quantas horas úteis tem em 30 dias. E aí você divide e você tem lá um valor de referência. No começo, você pode adotar um valor de referência. A partir do momento, porque você vai ter a segurança do custo estar fora disso. Tá? E aí você vai melhorando isso com o tempo, vai aumentando, vai vendo, vai sentindo a resposta do mercado, vai percebendo que quando você cobra X, você tende a ter mais aprovações do que quando você cobra Y. Para determinado tipo de cliente, quando você tem essa precificação, dá mais certo do que em outros. E isso é o mercado que vai te respondendo, tá? Mas no começo você tem que ter uma referência. Pega uma referência, pode ser o piso salarial, e aí você vai calculando dessa forma, definindo o custo da tua hora dessa forma, tá? Mas você não pode chegar numa conclusão de preço sem ter essas três informações. Todo mundo entendeu esse quinto pilar, sim ou não? Coloca aí nos comentários, só para eu saber. Todo mundo acompanhando aí, sim ou não? Fala, Giovana, você já apresentou a proposta? Me manda um feedback aí. Se quiser mandar depois pelo WhatsApp. Ó, eu vejo vários alunos aqui. Eu acho massa que os alunos participam das lives. Ó, já colocou que sim aí, a Cari Cortez. Show de bola, muito bom. Então, olha, esse é o quinto pilar, tá bom? Muito importante. Sexto pilar, sexto de sete, hein? Sexto pilar de sete. Quanto mais você gerar valor, mais caro o seu cliente vai estar disposto a pagar. Olha que legal, a Giovana acabou de apresentar uma proposta. Foi aquele valor mesmo, Giovana, de R$ 57.000? Ou você alterou depois da nossa conversa? Foi sim, show de bola. Contrato bom, hein? R$ 57.000. Vai dar certo, vai dar certo. Me dá um feedback depois aí, tá? Legal. Depois a gente conversa como foi essa apresentação. Muito bom. Então, olha, sexto pilar. Quanto mais você gerar valor, mais caro o seu cliente vai estar disposto a pagar. Tá, e o que significa gerar valor? Existe vamos dizer assim, entre aspas, é um tabu na consultoria ambiental ou um conflito de opiniões na consultoria ambiental, que é sobre você fazer a primeira visita gratuita ou você cobrar para fazer a primeira visita. O que é que o Lion defende? A opinião do Lion. E o que eu ensino, a minha filosofia de ensino na mentoria, em tudo que eu ensino, é que a primeira visita, ela tem que ser gratuita. A primeira visita, ela tem que ser gratuita, velho. Por que que a primeira visita tem que ser gratuita? Porque, primeiro, como é que você vai entender a demanda do cliente se você não, minimamente, não fazer uma visita? Não tem como. Logo, a visita é essencial para você poder desenvolver seu trabalho. Então, não vejo sentido ser cobrado do cliente uma coisa que é essencial para você fazer o seu trabalho. Segundo, como é que você espera que o cliente confie em você? Como é que você espera que o cliente dê abertura
para cogitar a possibilidade de fechar um contrato com você, contrato caro. A Giovana apresentou uma proposta de R$ 57.000. Eu não estou falando de contrato de 1.000, não, de 500 e R$ 200, não, velho. Eu estou falando de contratos caros, contratos acima de 5, 10, 15, R$ 20.000. Como é que você espera que o cliente ele considere tirar da herança dos filhos dele, tirar do caixa da empresa dele para te pagar, se você nem se dá o trabalho de ir lá conversar com ele? Se tudo que você vai fazer, você tem que colocar dinheiro no meio. Não faz sentido, velho. Então, para mim, essa história de você tem que cobrar para ir para fazer uma visita, eu não concordo, não concordo. Eu já quis cobrar para fazer primeira visita, já testei, não tinha orientação, não deu certo. Eu faço as minhas primeiras visitas sem cobrar nada. Agora, eu não visito todo mundo de forma aleatória, eu não saio visitando porque eu acho, não. Existe um trabalho de qualificação do cliente. Eu não estou dizendo que você vai sair visitando aleatoriamente, não. Existe uma qualificação. Será que será que vale a pena essa visita? É um cliente que faz sentido para mim? É um cliente que pode me dar uma oportunidade? É de fato um potencial que pode dar certo? Aí sim eu faço uma visita, mas eu não cobro absolutamente nada. Lá, mas a empresa está a 600 quilômetros daqui. Se eu vejo que faz sentido, que é uma empresa que eu fiz uma boa qualificação com ela, entendi que eu posso ajudar, entendi que ela tem urgência, eu pego o meu carro. Se eu não tivesse um carro, eu alugaria um carro e partir na estrada, sem cobrar R$ 1. Por quê? Porque você precisa entender que você precisa gerar valor para o cliente, meu jovem. Você precisa gerar valor. Você tem que ir lá, tem que olhar, tem que conversar, tem que mostrar que você tem discernimento, que você tem essa capacidade de resolver o problema dele. Se você não tem condições de visitar pessoalmente, no mínimo uma reunião, videoconferência, para você se apresentar, para o cliente te conhecer. Mas essa história de tudo no mundo você querer cobrar, não dá certo. O cliente pede para você analisar um processo. Cara, analisa esse processo de licenciamento para mim aí, para eu ver, dá uma opinião tua. Tem gente que quer cobrar isso, velho. Eu não vejo o menor sentido nisso. Mande que eu vou dar uma olhada. Se você vê que é uma boa oportunidade, mande que eu vou dar uma olhada. Ele manda, você analisa. Vamos marcar uma reunião na quarta-feira para eu te explicar o que eu achei aqui? Aí você vai lá, olha, eu vi aqui que tá com essa pendência, isso aqui é uma coisa que a gente pode resolver, mas tem que ser urgente, porque senão você pode perder esse processo, pode ser arquivado. Olha, eu também vi esse detalhe aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Você extraiu de forma ilegal? Me explica como foi. Não, mas isso aqui você resolve dessa forma. É assim que a gente fecha contrato, velho. Não é, para analisar é R$ 300. Não, macho. Você tem que gerar valor, ok? Quanto mais você gera valor, mais autoridade você passa, mais visto como referência você é, e o cliente vai estar disposto a te pagar. Quando você faz uma visita gratuita, inconscientemente o cliente vai ficar na cabeça que está te devendo alguma coisa. Vai ficar no inconsciente dele. Você ativa um gatilho mental chamado reciprocidade. Se alguém faz um favor para você sem cobrar absolutamente nada, você fica com aquele negócio, velho, eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. Se alguém dá um presente para você no dia do seu aniversário, você fica no dia do aniversário dessa pessoa, eu preciso dar alguma coisa para ela. Se alguém passa na sua casa, dá uma carona para o seu filho para a escola, cara, eu preciso fazer alguma coisa para essa pessoa. Se alguém chama você para um aniversário, você fica devendo alguma coisa para essa pessoa. Isso é inconsciente, tá enraizado na nossa cabeça. Ninguém ensinou isso para gente. Então, quando você faz uma visita, quando você se dispõe a tomar um café com o cliente, dar uma olhada na empresa dele, sem cobrar nada, porra, ele vai ficar te devendo alguma coisa ali. A negociação vai ser mais fácil. Não vai ter aquela pressão, aquele atrito de venda. Então, não fique cobrando por tudo, não. Você vai assumir o risco de fazer uma visita e não necessariamente naquele momento você sair com o contrato fechado, mas você criou um vínculo com aquele cliente. Você vai manter contato com ele e uma hora ou outra ele vai fechar, uma hora ou outra ele vai querer fazer alguma coisa com você. Quando surgir a necessidade, a primeira pessoa que ele vai pensar é você. É assim que a gente faz negócio na consultoria, beleza?
Então, quanto mais você gerar valor, mais caro o seu cliente vai estar disposto a pagar, porque ele vai olhar para você como uma pessoa diferente. Ó, ele veio aqui, ele mostrou que sabe. Eu aceito ele me cobrar mais caro do que a maioria aí que nunca nem pisou aqui. Eu aceito pagar mais caro. Vocês pegaram essa ideia do sexto pilar, sim ou não? Pegaram, olha que legal aí, ó. Universitário Marcos. Amanhã tem minha primeira visita potencial. Que legal, cara. Boa sorte aí. E depois vai lá no meu direct e diz como foi, tá bom? Vai dar certo. Karina já falou que sim, show de bola. Então, ó, sexto pilar, anota que isso é muito importante, tá? Negócio de cobrar por tudo, não, tudo no mundo tem dinheiro no meio. Não é assim que a gente constrói bons relacionamentos na consultoria ambiental, tá bom? E sétimo e último pilar, cara. Sétimo e último pilar. Sempre faça qualificação de preço antes de apresentar uma proposta, principalmente em contratos acima de R$ 5.000. Lion, o que é qualificação de preço? Qualificação de preço é o que vai evitar de você, na hora que diz o preço, o cliente achar caro. É muito ruim quando a gente está apresentando uma proposta e a gente fala, olha, para a gente resolver esse trabalho aqui, o valor é R$ 10.000. E a gente vê que o cliente se surpreendeu, quase caiu da cadeira. Isso é péssimo. Você precisa evitar isso o máximo possível. Na hora que você falar o preço, é para o cliente já estar esperando esse valor. É para o cliente aceitar o preço de uma forma tranquila e não para ele tomar um susto. Porque se ele tomar um susto na hora que você fala o preço, é porque você não fez um bom trabalho de qualificação. Porque, cara, se você vê um, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você vai no concessionário, aí o carro, você tem um carro lá, do ano, 0 km, completo, automático, um teto solar, com um carro híbrido. Tudo que você tem direito no carro, o carro é 100% completo. Se eu disser que esse carro vale R$ 200.000, você vai cair para trás? Você não vai cair para trás, porque você já espera aquele preço. Agora, se você vê um Celta 2014, seminovo, com a pintura amassada, e eu te falar, ó, esse carro aqui é R$ 200.000. Você vai, você até é louco. Não façam isso nas propostas de vocês. Vocês não podem vender um carro do ano, um carro usado, antigo, com preço de carro de ano. Não pode ter essa impressão. Como é que você evita isso? Qualificando o preço. Uma das técnicas que eu utilizo muito e que eu ensino na mentoria é o seguinte: na hora que eu estou lá conversando com o cliente para fazer a primeira reunião, que é a reunião de diagnóstico, para entender o que ele precisa, uma das últimas perguntas que eu faço é o seguinte: olha, agora eu tenho tudo que eu preciso para poder calcular o preço e apresentar uma proposta. Mas eu sempre gosto de dar uma média de valores do trabalho, já que eu tenho experiência com isso, para que você possa entender se realmente está dentro aí do que você está pensando em investir. Em trabalhos parecidos com esse, o valor de precificação final fica em torno de 5 a R$ 10.000. O que é que você acha dessa média de preço? E espero o cliente falar. Eu dou essa média de preço. Por quê? Porque ele vai estar. Que na hora que eu falar o preço depois, ele já vai ficar esperando. Porque se ele achar, se eu disser é a média de R$ 5 a R$ 10.000 e ele cair da cadeira, não é um cliente em potencial para eu apresentar uma proposta. Porque na hora que eu apresentar uma proposta, ele vai se assustar e não vai dar em nada. Então, eu preciso preparar o cliente para o preço. Não é dizer o preço exato que você ainda vai calcular, mas é importante que você tenha uma média. O que os alunos da mentoria fazem? Eles vão lá no grupo e dizem, Lion, eu estou indo fazer uma visita num posto, o posto é desse tamanho, tem lava-jato, tem isso, tem aquilo. E pela minha experiência eu falo, e o que ele precisa é isso. E aí eu falo, olha, isso aí vai ser um valor de X mil reais a X mil reais, para quando você for qualificar o preço, você fala esse valor para ele. Porque se você diz é de 5 a 10 mil e ele vai ficar um pouco reticente, mas ele aceita você apresentar a proposta, é porque ele já está esperando um preço de 5 a 10 mil. Então você chega dizendo que o preço é 8, ele não vai cair da cadeira. Ele já vai estar esperando. Então sempre qualifique o preço antes para fazer as visitas.
É natural que o cliente queira saber o preço antes de você fazer a visita. Aí você pode, se você já tem um pouco mais de experiência ou está dentro de um programa de mentoria que vai te dar isso, você pode falar: olha, para eu saber o preço exato, eu preciso ir para o campo para poder analisar o que é que precisa. Mas olha, eu posso te dar uma média aqui. Você vai investir aí em torno de R$ 8.000 em média para poder ter essa área. Mas eu preciso saber o preço correto quando chegar aí. Se ele marcar a visita e você for, ele já está aceitando o preço. Então você diminui o risco de fazer uma visita e não sair com o contrato fechado. Você diminui o risco de falar o preço e ele ficar cair da cadeira, porque ele já está esperando. Então são algumas técnicas de qualificação que eu ensino na mentoria que, se você utilizar, você não vai passar pela situação chata de você falar um preço e o cliente cair da cadeira, dizer que está muito caro. Não está muito caro, é muito ruim quando isso acontece. É como se ele tivesse desvalorizando o seu trabalho. Mas muitas vezes foi uma culpa sua que não qualificou direito o preço. Entendeu? Então, olha, todo mundo entendeu aí esse sétimo pilar, sim ou não? Coloca aí nos comentários. Todo mundo entendeu aí esse sétimo pilar? Deu para compreender? Ainda está na camada estratégica também esse sétimo pilar. Legal, peguei, entendi. Show de bola. Muito bom. Muito bom. Então, ó, sétimo pilar. Show de bola. Sempre faça a qualificação de preço. E esses aí, ó, eu vou dar uma dica extra para você, tá? Na apresentação da proposta, foque 90% do tempo nos benefícios e 10% nos entregáveis. Muita gente, na hora de apresentar a proposta, fica confundindo, fica querendo falar, destrinchar todos os projetos que vai fazer. Você precisa entender que seu cliente, na maioria dos casos, ele não vai entender da parte técnica. Ele não vai entender dos projetos técnicos. Então, você falar com ele sobre os projetos técnicos, ele não vai entender, não vai conectar. Então, na hora de apresentar uma proposta, é assim, é direto ao ponto. A apresentação de proposta é rápida, não é uma hora, não é uma palestra. Você vai chegar e vai dizer: olha, pelo que eu entendi na nossa conversa, o que você precisa é XYZ. Não é isso? Sempre pedindo um feedback para o cliente. Aí ele vai dizer: é isso mesmo. Tá, para a gente entregar esse trabalho, para que você atinja esses resultados que você quer, enfim, você na conversa anterior você tem que ter feito tudo isso, né? Para você poder utilizar madeira aí na sua empresa, que precisa estar 100% licenciada, para você não ter risco de multa, ou para você poder vender seus materiais sem problema por você não ter licença, para você regularizar a sua atividade. Todos os serviços que a gente vai fazer é para te entregar isso pronto, sem você ter mais nenhuma dor de cabeça com isso. É isso que o cliente quer ouvir. Ele não quer ouvir, a gente vai precisar fazer um PGRS, que é o quê? É um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Porque lá na lei 2.305 de 2010, no artigo 20, diz que o que você gera resíduo, ele não quer saber isso. Se você falar isso, você não vai estar sendo uma pessoa interessante. Tem que chegar direto ao ponto. Todos os serviços, todos os projetos, para que você tenha esse resultado e não tenha nenhuma dor de cabeça com isso. Eu vou resolver tudo para você. E o valor para te entregar tudo isso é R$ 20.000. Depois que você fala o preço, a próxima palavra tem que ser do seu cliente, não a sua. Você não vai dizer R$ 20.000 porque a gente tem que fazer uma viagem, porque a gente tem que alugar um equipamento, porque não sei o que. Não, você não vai justificar preço. Você vai dizer R$ 20.000. A próxima palavra é do cliente. E aí é que fica com ele. Você não dá nem as formas de pagamento. Você espera ele perguntar as formas de pagamento. R$ 20.000, e tá, mas qual é a forma de pagamento? Tal, tal. E ele já vai estar pensando na negociação. E aí, ele vai pedir desconto. E você já sabe o que é que você vai fazer quando ele pedir desconto. Porque você assistiu essa live. Entendeu? Então, proposta é ser objetividade, é falar só o que o cliente quer saber, só o que o cliente precisa. Se ele perguntar de caráter técnico, de projetos técnicos, porque às vezes você pode fechar um contrato com alguém que é técnico também, algum engenheiro, algum profissional que tem um conhecimento mais técnico. Ele pode querer saber mais, mas deixa ele perguntar. Tá, mas quais são os projetos que você vai fazer? Me explica mais ou menos. Aí você fala: não, um deles é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Você conhece o PGRS? Aí ele vai dizer: é aquele do resíduos, né? Beleza. Se ele quiser saber mais, você explica. Se ele não quiser saber, você não fala. Espera o cliente perguntar. Beleza? Eu falo isso porque eu já errei muito nisso. Eu achava
que quanto mais eu falasse de caráter técnico, mais autoridade eu ia passar. Mas foi muito pelo contrário. Até que um belo dia eu cheguei falando de caráter técnico e o cliente me interrompeu e disse: Olha, eu não quero saber se você vai ter que fazer projeto A, projeto B. Você vai me entregar tudo que eu preciso? Sim ou não? Eu falei: Sim. É só isso que eu quero saber. Pronto. Chegou nesse dia, eu nunca mais fiquei falando coisa técnica demais, porque eu entendi que não é isso que o cliente quer saber. Beleza? Todo mundo entendeu essa dica extra aí, ó. Inclusive na própria proposta que você for escrever, você não precisa estar destrinchando todos os projetos. Vai direto ao ponto. As propostas que tem lá na mentoria, que eu ensino e que eu apresento para meus clientes, são propostas bem objetivas. Porque a proposta não foi feita para ser enviada, a proposta foi feita para ser apresentada. Então, se eu vou apresentar, eu não preciso estar escrevendo um monte de coisa, porque eu vou estar lá para explicar. Entendeu? Sacaram aí? Deu para entender essa dica extra, sim ou não? Show de bola. O pessoal está dizendo que entendeu aí. Legal. Então, ó, dica extra extremamente importante, anotem aí. 7 pilares mais essa dica extra. E para a gente fazer o nossa recapitulação, eu vou só compartilhar com vocês aqui, tá? Para vocês acompanharem. Vamos aqui, ó, fazer o resumão dessa live para garantir que vocês não perderam nada, beleza? Diminuir meu vídeo aqui. Sete pilares fundamentais. 7 pilares fundamentais da precificação do serviço na consultoria ambiental. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Nem tudo é sobre grana. Existem 3 tipos de clientes. Mostrei para vocês quais são esses 3 tipos de clientes: o cliente que dá lucro, o cliente que dá acesso e o cliente que dá status, para vocês considerarem na hora da precificação de vocês na camada estratégica. 2, não é sobre o seu tempo de experiência, e sim sobre a demanda que você vai atender. Então, na hora de precificar, coloca de lado o fato de você não ter experiência, porque não é porque você não tem experiência que você tem que se prostituir no mercado. Pelo contrário, quanto mais barato você cobra, menos valorizado você vai ser. Ninguém valoriza o produto baratinho. Existe um preconceito em cima de preço baixo. Quando você cobra o preço justo, a pessoa vê você como autoridade, tá? E aí vai te levar mais a sério. Terceiro, o preço que você cobra é diretamente proporcional à qualidade do serviço que você presta. Então, não ache que cobrando mais barato você vai se inserir no mercado melhor, você vai atrair mais clientes. Pelo contrário, cobrando barato, você vai causar chateação com o cliente, que você não vai entregar o trabalho correto, você vai se prostituir, as pessoas não vão te valorizar e você vai cavar sua própria cova. Então, aprenda a precificar e cobre o preço justo pelo seu trabalho. E não se importe com o que os concorrentes estão cobrando. Quarto pilar, não existe preço tabelado na consultoria ambiental, cada caso é um caso. Nós prestamos serviços personalizados. Nós não somos produtos de prateleira e nem somos restaurantes para ter menu, para ter cardápio. Nós precisamos analisar o caso e entender a demanda do cliente e fazer uma proposta personalizada para ele, ok? Quinto pilar, nunca defina um preço sem antes saber, no mínimo, o custo operacional, o tempo de execução e o custo da sua hora técnica, conforme eu expliquei na aula. Porque sem esses dados você não consegue precificar o serviço da forma correta. Sexto pilar, quanto mais você gerar valor, mais caro o seu cliente vai estar disposto a pagar. Então, não fique cobrando para fazer primeira visita no cliente, não fique colocando dinheiro em tudo que você for fazer com o cliente pediu uma coisa para você, é tanto, é tanto, é tanto, porque você não consegue gerar um vínculo dessa forma, você não consegue gerar valor dessa forma. Então, antes de falar em grana, você tem que gerar valor, tem que fazer as visitas, tem que mostrar que você está ali para ajudar, tem que gerar reciprocidade. Aí sim, você vai criar uma relação, um vínculo com o cliente para que você possa falar em dinheiro, para que você possa falar em pagamento, ok? Então, sexto pilar, quanto mais você gerar valor, mais caro o seu cliente vai estar disposto a te pagar. E o sétimo e último pilar, sempre faça qualificação de preço antes de apresentar uma proposta. Não deixe seu cliente cair da cadeira quando você fala um preço. Você tem que qualificar, tem que preparar o cliente para receber aquele preço. Então, faça uma qualificação, gere valor,
Fale para ele uma média na hora que você estiver lá, de uma forma estratégica, para que ele espere aquela média de valores. É aquela analogia do carro. Você olha um carro 2024, 0 km, completo, você não espera que ele seja barato. Então, não faça o seu cliente esperar um preço barato da sua proposta, sendo que ela não vai ser. Ok? E dica extra, na apresentação da proposta, foque 90% do seu tempo nos benefícios e 10% nos entregáveis. Os entregáveis são os projetos. Na apresentação da proposta, não é para você estar focando nos projetos técnicos, é para você focar no que o seu cliente quer, quais são os benefícios, quais são os problemas que você vai resolver, as dores de cabeça que você vai evitar que ele tenha e o que é que você vai entregar para ele. É só isso que ele quer saber. Se ele quiser saber coisa técnica, deixa ele perguntar. E aí você responde, tá bom? Esses são os 7 pilares para que você faça uma precificação eficiente, consiga se destacar no mercado, tá? Mesmo começando do absoluto zero. E esse foi o conteúdo que eu quis trazer aqui para você nessa live. Eu quero saber de vocês o seguinte: o que é que vocês acharam aí desse conteúdo? Vocês têm aí alguma dúvida para a gente finalizar essa live? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vamos fazer melhor? Quem gostou dessa live vai vir aqui nesse coraçãozinho aqui, ó, que tem aqui embaixo, e vai apertar bem muito aí para eu saber se vocês gostaram ou não. Vai ser o sinal. Se você tiver muita reação aí, é porque a live foi boa. Se não tiver, é porque vocês não gostaram do conteúdo. Então eu quero ver aí, ó. Pode apertar, aperta aí para agora sim, ó. Tô vendo aí que a galera gostou da live, show de bola. Então, olha, para que vocês possam aproveitar cada vez mais os conteúdos que eu trago aqui nas lives, foram quase 2 horas de live, não é aulinha, não é diquinha, não, é aula mesmo, tá? Para vocês aproveitarem mais ainda, usem e abusem da caixinha de pergunta que eu coloco todos os dias no story, usem e abusem do direct, mandem pergunta lá, porque toda hora eu estou vendo. E quando eu vejo um tema que é bom, que é uma dúvida recorrente, eu coloco como tema das aulas, ok? Então você tem a oportunidade de ter uma aula grátis sobre uma dúvida que você tem. Olha que interessante. Então, às vezes você fica reclamando que não tem apoio, não tem ajuda, você também não faz sua parte, você não nem bota uma pergunta lá, nem manda. Eu recebi várias perguntas, e quanto mais vocês mandam perguntas, mais eu tenho condições de ajudar vocês aqui, tá bom? Então, usem o direct, usem a caixinha de pergunta para que vocês possam melhorar ainda mais aqui, ó, me ajudar a ajudar vocês. Ó, esse tema aqui foi porque eu vi que tem muita gente com dúvida. Aí eu trouxe para lá 2 horas de aula, 2 horas de aula de graça, ok? Conteúdo prático. E, mais uma vez, toda terça e quinta eu estou ao vivo aqui no meu Instagram, trazendo uma aula sobre consultoria ambiental. Então, fiquem atentos. Se vocês quiserem ter acesso aos slides da aula, aos PDFs e todos os avisos, entrem nos grupos oficiais de avisos da gente aqui, do canal. Se você não está no grupo ainda, vai lá no meu direct e manda, eu quero entrar no grupo, que aí a minha equipe vai entrar em contato com você. Fechou? E se alguém tiver interesse em saber mais sobre como funciona a mentoria, como é que funciona para entrar, se inscrever, me chama lá no direct, que a gente vai conversar, eu te explico melhor. E se fizer sentido, vai ser um prazer ter você na nossa comunidade de alunos, tá? A gente já tem mais de 500 alunos em todo o Brasil, histórias de superação, histórias de sucesso, de pessoas que sabem que não tem dinheiro fácil. A mentoria não é um local para pessoas que querem dinheiro fácil. A mentoria é um local de quem quer trabalhar, quem quer estudar e quer chegar de forma mais segura, com o meu acompanhamento. Se é o seu caso, manda um direct para mim. Se está me vendo pelo Instagram a gravação, manda lá um direct. Se está vendo pelo YouTube, deixa aqui nos comentários. Lá eu quero saber mais da mentoria. E aí a minha equipe vai falar com você, tá bom? Turma, foi um prazer estar aqui com vocês em mais uma live. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Amanhã eu vou abrir caixinha de pergunta, aproveitem isso, tá bom? E lembrando que amanhã eu vou divulgar aqui os nomes das pessoas que participaram da campanha de doação para o Rio Grande do Sul e vou fazer as doações, vou mostrar aqui os vídeos. A gente vai fazer um trabalho bem bacana amanhã e fiquem atentos aí nos stories que amanhã eu vou estar compartilhando tudo isso com vocês aí, tá bom? Boa noite, bom descanso e a gente se vê, galera. Tchau, tchau.